3 internacionalistas, uma educadora e um advogado. Vamos conhecer o que esses meus clientes aprovados no Tivni em 2020 e 2021 têm a compartilhar com vocês. Oi, pessoal, meu nome é Letícia Bittencourt, eu sou consultora e mentora de internacionalização de ensino e de carreira, e no processo seletivo do Tivni de 2020, onde a gente teve 46 brasileiros aprovados, 18 deles foram meus clientes. Esse número, que é muito expressivo, representa uma conquista muito grande para mim, por conta do privilégio que foi poder trabalhar de forma personalizada e individualizada com cada candidato das mais variadas áreas de formação, que confiaram esse sonho em mim e reconheceram a minha expertise dentro desse ramo de processos seletivos. E o resultado está aí, os números não mentem e é muito gratificante saber da minha contribuição direta para a realização desse sonho. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu preciso te falar que esse vídeo é o último vídeo da série que compõe os meus clientes aprovados no Tivni do ano de 2020. Portanto, não deixa de acessar o feed do canal, que tem vários outros vídeos sobre candidatos aprovados no Tivni e que se prepararam comigo. E claro, não deixa de se inscrever no canal para não perder as aulas gratuitas que eu disponibilizo aqui para poder te ajudar a conquistar esse sonho que é estudar no exterior. Eu resolvi chamar alguns dos meus candidatos aprovados, já que não seria uma tarefa fácil gravar um vídeo com 18 pessoas, para virem aqui no canal compartilhar com vocês detalhes da trajetória acadêmica, profissional e de preparação para esse processo seletivo que é tão competitivo e algumas vezes subestimados, que é o Tivni, a fim de inspirar e motivar vocês a fazerem o mesmo. A lista completa dos meus clientes aprovados no Tivni no ano de 2020 como curso de graduação e de mestrado, vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de conferir. Agora vamos então conversar com a Juliana, com o Fernando, com a Camila, com o Luciano e com a Tamara, que foram aprovados na turma Tivni de 2020 e 2021 e hoje estão estudando aqui no Reino Unido. Oi, gente, eu tô aqui hoje com 5 bolsistas Tivni do ano de 2020 e 2021, profissionais incríveis, que estão aqui para contar um pouquinho mais da trajetória deles para vocês. E eu queria começar pedindo para que eles se apresentassem, falassem o nome, a idade, de onde eles estão no Brasil, o curso da graduação deles, e o que eles estão fazendo hoje de curso de mestrado aqui no Reino Unido. Então, vamos começar pela Camila. Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Camila, eu tenho 36 anos, eu sou de São Paulo, eu sou da periferia de Taboão da Serra. Eu estudei, na minha graduação, foi Relações Internacionais, numa universidade, numa faculdade paga, no Senac, e eu estou aqui em Edimburgo, fazendo Digital Society pela Universidade de Edimburgo. Legal. E você, Ju e Fernando? Olá, pessoal. Lê, é um prazer estar aqui, compartilhando, dividindo esse momento com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa super inspiradora. Meu nome é Juliana, eu sou do interior de Goiás, da cidade de Goiás. Tenho 26 anos, sou casada com o Fê. Quando a gente estava se preparando, a gente ainda namorava. Depois que a gente recebeu a aprovação juntos, a gente se casou e veio viver essa experiência aqui. Tenho uma graduação em Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás e estou concluindo um primeiro mestrado em Relações Internacionais na UNB também. Aqui no Reino Unido eu estudo um mestrado em Direitos Humanos Aplicados na University of York. Bom, gente, meu nome é Fernando, eu tenho 25 anos, sou casado com essa mulher aqui que está do meu lado. Sou originalmente do Maranhão, nasci em São Luís, no Maranhão, e fui morar em Goiânia com 5 anos, então vivi basicamente minha vida toda em Goiânia. E fiz Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás também, foi lá que eu conheci a Ju, inclusive, e estou fazendo mestrado aqui em Administração Pública e Políticas Públicas na Universidade de York também. Legal. E você, Tá? Conta um pouquinho mais pra gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tamara, eu sou carioca, tenho 29 anos. Eu fiz graduação em Pedagogia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio, e fiz letras português e inglês pela Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós aqui à distância, mas aqui do Reino Unido. Foi quando eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelo sistema de ensino superior aqui. E hoje eu faço mestrado em Educação e Desenvolvimento Internacional pela University College London. Eu sou solteira, mas eu tenho um noivo e ele não conseguiu vir comigo por causa da pandemia, então ele veio passar um tempinho,
mas ele já volta para o Brasil, talvez ele venha mais tarde também, e a gente está nesse esquema. Legal. E por fim, o Luciano. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano, eu tenho 27 anos, eu sou de Curitiba. Eu fiz Direito numa faculdade privada chamada Unicuritiba, lá em Curitiba, e atualmente eu curso mestrado de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na SOAS. Legal, legal. E esses são uma parte dos bolsistas Chevening desse último ano. E eu queria começar, né, o nosso bate-papo perguntando para vocês como que foi a trajetória acadêmica de vocês, porque muita gente teoriza, né, que bolsistas Chevening são pessoas que descobriram aí a cura da AIDS, ganharam o prêmio Nobel da Paz, e eu acho muito interessante mostrar que vocês, né, nós somos gente como qualquer outra pessoa, que a gente tem uma trajetória cheia de altos e baixos. Então, eu vou seguir essa mesma ordem, vou começar pela Camila, para você poder contar para a gente um pouquinho mais da sua trajetória, ou pessoal, acadêmica, profissional, o que você quiser compartilhar aqui com a gente. Toda a minha construção, tanto acadêmica quanto profissional, eu acho que ela é bem diferente da maioria dos Cheveners. Eu sou uma pessoa periférica, então os meus primeiros empregos sempre foram de operadora de telemarketing, então eu comecei de um ponto que as pessoas normalmente não começam, e quando essas pessoas começam, elas não chegam nesse ponto que eu cheguei, que é o Chevening. Eu comecei a fazer também faculdade bem tarde, porque eu não tinha como pagar minha faculdade, e eu não passei numa faculdade pública. Então, eu acabei fazendo faculdade com 26 anos. Eu acho que isso também tem uma diferença do resto do pessoal, né? Normalmente as pessoas com 26 elas já terminaram a faculdade, 26 eu estava começando a faculdade. E aí, pensando em trajetória, eu assumo que a minha trajetória ela fez muitos zigue-zagues, porque eu nunca tive muita referência do que seria trajetória de carreira e profissional. E isso acaba deixando você perdido. Eu fiz um intercâmbio com 24 anos. Na verdade, eu descobri que existia intercâmbio, porque com 23 anos eu não fazia ideia que existia intercâmbio no mundo. Tipo, era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, eu acabei fazendo intercâmbio, eu fui au pair nos Estados Unidos durante 2 anos. Eu também não tinha base nenhuma de inglês, não sabia nada de inglês, assim, foi tudo estudando sozinha, e a minha entrevista para o intercâmbio foi toda treinando e memorizando as perguntas e as possíveis respostas. Então, eu memorizei uma lista de 50 perguntas que poderiam me fazer e as possíveis respostas, e eu consegui fazer, enganei todo mundo como se eu falasse inglês, né? Porque, na verdade, quando você vai ver no dia a dia, são mais do que 50 perguntas e respostas. E aí, isso acabou abrindo muito a minha mente em questão de possibilidades, em questão de oportunidades e etc. Que aí foi quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos, e comecei a fazer a faculdade, e comecei a tentar me inserir de uma outra forma no mercado de trabalho. Mas foi praticamente do zero, né? Porque, querendo ou não, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Toda a trajetória que eu tive não serviria para eu conseguir me recolocar de alguma forma. E o inglês abriu uma porta muito grande, assim. Então, eu comecei trabalhando como recepcionista em alguns lugares, e aí eu ficava 3 meses e ia e aí me deram a oportunidade, me convidaram para ir para a parte de marketing, para cuidar de alguns eventos, etc. E isso eu comecei a subir e comecei a entrar em alguns lugares. Até que isso acabou me deixando em um momento, em um lugar, que eu tive uma oportunidade para trabalhar 6 meses para Cambridge University, no Brasil, como assistente executiva. E aí eu falei, cara, é agora que eu vou ter um Cambridge University no meu currículo, e não importa, se for para limpar chão, a gente vai. E aí eu fazia de tudo, e eu acabei participando de alguns projetos e algumas coisas, e isso acabou me ajudando a conseguir os próximos passos. Que aí teve o próximo passo, eu tô dando uma pulada bem grande, mas teve algumas coisas no meio, mas teve o próximo passo, que também foi uma vaga de assistente executiva para trabalhar na Microsoft por 6 meses, que era um período só para cobrir licença maternidade de uma pessoa. E nesses 6 meses eu
dei todo o meu melhor, trabalhei, fiz toda aquela coisa que normalmente é muito ruim também, porque querendo ou não, quando as pessoas periféricas e pretas, elas chegam nos lugares, é como se você tivesse uma única fichinha, possibilidade, se você acabar com aquela ficha, você morreu, é como se você tivesse um bonequinho do Mario, o Mario caiu no poço, ferrou com a vida, e isso é muito ruim psicologicamente. Mas eu fiz isso, eu agia como se eu tivesse meu único bonequinho. Depois de 6 meses, eu acabei virando business manager na Microsoft e me convidaram para liderar o Blacks da Microsoft, dentro da Microsoft Brasil. E eu virei full-time employee, eu virei funcionária. Então, aí dentro eu comecei a fazer, eu já antes, junto com todas essas outras horas de trabalho, eu tentava participar de alguns projetos que era muito para tentar trazer população negra para a tecnologia, e eu tentava me conectar e tentava fazer algumas coisas dentro. Quando veio o convite para ser líder do Blacks na Microsoft, aí que eu consegui, como líder, fazer mais. E aí eu acho que esse que foi o boom da minha carreira, sabe? Que eu consegui conectar, consegui fazer impacto, consegui trazer gente, consegui... e tudo isso, óbvio, com um grupo muito legal, assim, que é um grupo que até hoje eu considero que é, tipo, parte da minha família, que é o grupo do BAM, que a gente chamava de BAM, e aí isso acabou dando um up, e foi quando eu decidi, foi em 2018, foi quando eu decidi tentar para o Chevening, a primeira vez, e aí eu fui para entrevista, a minha entrevista foi bem complicada, e eu não passei. Então, dando uma resumida, é mais ou menos isso. Muito legal. Obrigada. Eu que te agradeço aqui, Camila. Desde o nosso primeiro contato, né, da consultoria, eu sempre assim, admirei muito a sua trajetória, as suas batalhas, né, onde você chegou. Mas uma coisa também que eu gostei muito que você falou bem no começo, né, da sua exposição, é como que no seu caso, né, a sua trajetória foi cheia de zigue-zagues, né, porque com a grande maioria das pessoas, óbvio que aí, né, você trouxe situações de que você é uma mulher preta, periférica, então, assim, tem mais montanhas a serem escaladas, vamos assim dizer. Eu acho muito interessante porque realmente é cheio de altos e baixos, né, para todo mundo, e ver onde você está hoje, assim, com fruto realmente, né, da sua dedicação, e igual você falou assim, quando teve a vaga de Cambridge, se fosse para limpar chão, eu estava dentro. Eu acho que essa determinação, sabe, de topar qualquer coisa, óbvio que a gente não pode romantizar essas situações, mas é muito bonito de ver mesmo. Então, te agradeço por Imagina. estar Só aqui. deixa eu pontuar só uma coisa, porque eu sou muito chata. Claro, E tem uma claro. coisa que é muito importante, que querendo ou não é colorismo, que vai abrir e vai fazer com que eu acesse vários lugares. Eu posso não acessar igual uma pessoa branca, mas eu acesso mais do que uma pessoa retinta. E a questão do colorismo é muito importante. E não é só trabalho duro, né? Porque se Sim. trabalho duro trouxesse alguma coisa, pedreiro só ia ter pedreiro no Chevening, ia ser uma loucura, entendeu? Exato. Não. E agora eu queria pedir para a Ju e para o Fernando contarem um pouquinho mais para a gente também sobre a trajetória deles. Primeiro de tudo, obrigado, Camila, por compartilhar essa trajetória. Acho que inspiradora, assim, ao extremo. E pela primeira vez eu olhei para alguém no Tivni e acho que identifiquei um pouco da minha trajetória também. Eu, falando assim da minha trajetória de forma... Porque assim, se eu for contar também tudo que já aconteceu, nossa, eu vou lá longe, mas meus pais são do interior do Maranhão, então um é de Pinheiro, outra é de São João Batista, cidades muito pequenas. E logo que eu nasci, passou um tempo, meu irmão nasceu e a gente começou a passar muita dificuldade, e aí a gente teve que ir para Goiânia. Goiânia é um grande polo de atração de maranhenses, depois que saturou São Paulo, né, porque São Paulo foi ali na década de 60, 70 e tal, e aí saturou um pouco, e aí Goiânia virou um outro polo. E aí a gente foi para Goiânia, aquele negócio de sempre a pessoa tá dentro da piscina e chama a outra dizendo, não, vem, tá quentinha e tal, a água, vem, pode pular e tudo, e aí a gente foi, né? E aí, chegando em Goiânia, a gente passou bastante dificuldade,
eu sou filho de uma mulher negra, de um pai branco, mas aí é que tá o engraçado da vida, porque a mulher negra, no caso, minha mãe, teve acesso ao ensino superior, e meu pai já teve acesso só ao ensino médio. Então, o ensino médio numa cidade muito pequena, então, assim, acabou que a gente passou bastante dificuldade em Goiânia. Eu estudava numa escola conveniada, aquelas parcerias, né, público-privadas ali, a gente pagava só um valorzinho por mês e tudo. E aí eu nunca tive acesso a curso de inglês, então cresci aí sem falar nada de inglês, tendo acesso a uma educação formal em inglês, e num cursinho e tudo. E só que eu fui aprendendo, foi sempre uma curiosidade minha. Eu ia procurando, ia minha mãe comprou na época um PlayStation 1 pra gente, e aí os jogos eram todos em inglês, né? Não tinha como ter a legenda em português ou algo do tipo. Eu jogava com um dicionário do lado, então eu olhava o dicionário e falava assim, essa palavra é tal coisa, essa palavra é tal coisa. E aí eu ia, né, aprendendo. E aí eu acho que um dos grandes aliados para mim foi um computador também, que minha mãe e meu pai tiveram condição de comprar na época. E aí eu consegui ter acesso ao computador, e aí eu ouvia muita música também. Então isso também foi um dos meus grandes aliados, é o site Vagalume. Não sei se a gente pode fazer merchan aqui, mas enfim. É o site Vagalume, que tinha tradução, então tinha aqui, né, do lado a música em inglês, e aqui do lado a tradução em português. Então eu ia comparando as duas e tal. E aí, assim, eu sempre me destaquei no colégio, eu sempre tive... Minha mãe e meu pai me passavam muito isso, que era pela educação que a gente ia transformar ali o mundo ao nosso redor. Então, transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eles sempre me passaram muito isso. Apesar de, por exemplo, do meu pai nunca ter tido acesso à educação universitária, minha mãe sabia da importância da educação e passava isso para ele, e eles acabavam contagiando a gente com isso. Então, chegou no final do ensino médio, eu não passei direto na universidade, eu queria direito, e aí meus pais não tinham condição de pagar um cursinho para mim, então eu fiquei dentro de casa 6 meses, assim, e aí eu sabia que eu estava 6 meses atrás de muita gente que estava ali, né, no cursinho, se matando e tal, e aí acabou que eles tiveram condição, depois de 6 meses, eles foram atrás e tal, tiveram condição de negociar ali para fazer 2 meses de cursinho antes do Enem. E aí eu fiz 2 meses de cursinho, e passei em Relações Internacionais na UFG. E aí foi realmente o turning point da minha vida, mas não a partir do primeiro momento. Porque a partir do primeiro momento eu tive que trabalhar também em algo assim que não tinha nada a ver com o meu curso. Então eu fui trabalhar de jovem aprendiz no hospital para poder custear minhas despesas, então, na faculdade, que, assim, apesar de ser uma faculdade pública, você tem todos os gastos envolvidos, né, você tem, enfim, xerox, essas coisas, esses gastos, assim, que são inerentes, né, ao estudo. E aí eu via, assim, todos os meus colegas ficando na universidade à tarde, né, meu curso era de manhã, e aí eu via todos os meus colegas ficando na tarde, estudando e tudo, e eu, assim, tinha que pegar o ônibus, atravessar 2 horas da cidade, pegar 2 ou 3 ônibus para chegar no meu trabalho, depois pegar 2 ou 3 para voltar, e aí, assim, só que entrar no UFG foi algo que realmente mudou meu olhar para o mundo. Eu acho que essa mudança de olhar, eu acho que fez com que eu pudesse começar a me enxergar em lugares que eu nunca tinha me enxergado. Então, e aí eu me envolvi primeiro numa pesquisa no Núcleo de Estudos Globais da Universidade em Direitos Humanos. Pesquisei Direitos Humanos e Ditadura Militar no contexto da ONU. E aí depois me envolvi no centro acadêmico, e aí comecei a acessar algumas oportunidades com bolsa. Então, fui para a UNB, fiz um intercâmbio na UNB. E aí, na UNB, eu tive acesso a um estágio no Ministério do Desenvolvimento Social, que aí realmente começa a mudar meu mindset mesmo, porque aí eu tive contato com
com o Bolsa Família, e aí eu trabalhava na atuação, na promoção internacional do Bolsa Família, né? E aí a gente basicamente fazia cooperação e tal, para mostrar que o Bolsa Família era um programa muito bom para os outros países e tudo. E aí eu pensei, cara, acho que eu quero isso para mim, acho que eu quero trabalhar com o setor público, eu quero impactar a vida das pessoas. E aí eu já tinha essa sensação antes, mas parece que ali foi ficando concreto. E aí tive acesso a uma oportunidade também da Fundação Botim, do Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina, que aí realmente foi me dando as ferramentas para que eu conseguisse trabalhar melhor, e aí me deu uma rede também maravilhosa. A gente vai falar de networking aqui também sempre, então essa questão do networking é muito, muito importante também. Acabei fazendo intercâmbio no México, no Canadá, também com bolsa, e aí depois voltei para a UFG para terminar o curso, e no final de tudo eu acabei passando num processo de trainee do Vetor Brasil. Fui trainee de gestão pública no estado do Tocantins, inclusive quando eu fiz a mentoria com a Lei, eu estava lá no Tocantins, estava morando lá em Palmas, e foi uma experiência transformadora também. Eu trabalhava na Secretaria de Educação lá, com o ensino médio em tempo integral, e aí, assim, foi transformador, porque a gente trabalhava basicamente fazendo a gestão ali de 7.000 estudantes em 29 escolas diferentes, espalhadas pelo Tocantins inteiro. Então a gente viajava muito, só 4 dessas 29 escolas eram em Palmas, então a gente viajava bastante para conseguir entregar uma educação de mais qualidade para esses estudantes. E eu acho que a partir disso eu consegui demonstrar tudo isso na entrevista, demonstrar toda essa história, esse brilho no olho de estar querendo o Tivni muito, assim. Eu queria muito o Tivni, não só eu, né, eu e a Ju, porque a partir do momento que a gente colocou na cabeça que a gente ia tentar o Tivni, a gente falou assim, não, então a gente vai all in, né, a gente vai com tudo. E aí a gente chegou a ter, assim, uma overdose de informação do Tivni, porque a gente buscava muito o dia todo e tal. E aí acabou que deu tudo certo, e agora tô aqui. Ju, conta mais um pouquinho de você agora. Trajetórias inspiradoras, né, do Fer e da Camila. Para mim, a Bolsa do Tivni sempre foi um sonho distante, né, longe, porque a minha trajetória ela começou ali. Eu era da cidade do interior de Goiás, meus pais não tiveram acesso ao ensino superior, mas eu tive acesso à universidade pública, e meus pais me deram muito suporte para tudo que dizia respeito à educação. Então, assim, eu considero isso também um lugar de privilégio, né? Eu entrei na universidade, eu era uma garota ainda muito tímida, muito conservadora, e aí, a partir da medida que eu fui passando mais tempo na universidade, eu fui me engajando em várias coisas, várias atividades extracurriculares. Então, comecei ali a participar do centro acadêmico, depois fui para o núcleo de pesquisa, onde eu realmente, né, descobri que eu adorava ser pesquisadora, adorava o debate acadêmico. Fui monitora, fui me envolvendo em várias atividades que eram extracurriculares, e que foram me dando mais ferramentas, tanto a nível acadêmico quanto a nível interpessoal, né, de conseguir me expressar melhor, de conseguir debater as minhas ideias de maneira mais clara, de sentir mais segurança. Então, a universidade foi para mim um ambiente muito transformador. E eu sinto que eu pensava, né, sempre que eu olhava programas de mestrado fora, eu sentia que o Tivni ele podia ser esse espaço de também me desenvolver com habilidades de liderança, de construir uma rede de network maior. Então, ao longo da graduação, assim como foi, eu fiz alguns intercâmbios com bolsa. Primeiro eu estagiei na Coordenadoria de Assuntos Internacionais, onde eu aprendi todas as bolsas que a universidade tinha disponíveis. E aí, depois disso, eu falei, essa que eu quero, essa. Então, eu trabalhei para ter uma boa média global, fui fazendo as atividades requeridas ali. Eu fiz um intercâmbio de pesquisa no Canadá por 3 meses, fiz um intercâmbio de pesquisa no México também, onde eu trabalhava com direitos humanos e população indígena. Fiz um intercâmbio acadêmico na Argentina, onde eu fui para a faculdade de Direito, o que para mim foi muito interessante, porque estudando relações internacionais, depois indo para a faculdade de Direito, ver como, né, cada curso tem o seu mindset, como cada perspectiva é diferente, assim, uma da outra. Então, foi uma experiência que me agregou bastante. Em seguida, eu fiz esse programa da Fundação Botim, que o Fer também fez, né? A gente fez em anos diferentes, mas eu fui para o Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina, que foi na Espanha,
todo pago pela Fundação Botim, também para desenvolvimento de lideranças que têm foco no setor público. E também fiz uma mobilidade para a UNB em Brasília, onde eu fiz 2 estágios. O primeiro foi no Ministério da Defesa, na divisão de cooperação, e o segundo foi no Ministério das Relações Exteriores, no Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais. E aí, nesse Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, foi onde eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é direitos humanos, eu quero trabalhar com a promoção internacional e a cooperação internacional da agenda de direitos humanos e a incorporação, né, no âmbito nacional. Então, esse foi um espaço muito transformador para mim também, entender o que eu queria de carreira futura, né. Assim que eu terminei a graduação, eu passei no processo de trainee do Vetor, e aí eu fui alocada no estado de Ceará, e aí foi um ano também muito intenso, eu conduzi o processo de participação cidadã do Ceará, eu trabalhei com a Secretaria de Cultura, Educação, trabalhei com temas relacionados ao orçamento, enfim, planejamento, trabalhei com a implementação de um modelo de gestão em várias secretarias diferentes, então foi uma experiência muito interdisciplinar, bem rica. E aí eu voltei para Brasília, né, depois de um ano, eu voltei para Brasília e comecei o meu primeiro mestrado na UNB. E quando eu comecei o primeiro mestrado, eu já estava ali buscando, cara, eu gosto muito da academia, mas eu também quero buscar coisas práticas, então eu comecei a buscar oportunidades que tivessem a ver com cooperação internacional. Primeiro eu comecei sendo consultora em cooperação internacional para a FAPDF, então eu trabalhei no desenho de um escritório de cooperação internacional para a FAPDF, por meio de um projeto da UNB, e depois eu trabalhei como assessora internacional em um programa da União Europeia, que é um programa que se chama Programa Internacional de Cooperação Urbana, onde eu promovia pontes entre países da América Latina e países da União Europeia para a implementação da Agenda 2030, né, dos ODS. E aí essa foi minha última experiência antes de vir para o Tivni, porque quando eu estava ali, eu já ficava, cara, mas tem o sonho do Tivni, que horas que vai ser, quando? E eu falei, é esse ano que a gente vai se aplicar, então, e a gente decidiu que seria esse ano que a gente se aplicaria para o Tivni. E aí, então, quando eu ainda estava em Brasília, né, trabalhando no IUC lá, a gente se aplicou, e aí veio o Tivni para coroar tudo isso. E aí, só uma última coisa, assim, eu sentia muito que o conhecimento que eu estava adquirindo era como se eu estivesse contraindo uma dívida, né? Então, eu tinha uma responsabilidade social de fazer aquele conhecimento chegar a mais pessoas. Então, paralelo a essas atividades profissionais e acadêmicas que eram, né, de ganho pessoal, eu também desenvolvi alguns projetos no âmbito social. Então, no final de 2018, junto com algumas amigas, a gente cofundou uma ONG que se chama Goianas na Urna, que é para incentivar a participação política de mulheres que querem, né, ser candidata, que a gente trabalhou nessas últimas eleições com mulheres que queriam ser candidatas ao Legislativo Municipal. Também cofundei uma rede que se chama Rede Vocari, que é para jovens com vocação para o serviço público, que é a rede de alumni da Fundação Botim. Fiz parte de outras redes, como o Global Shapers, que trabalha com impacto social no DF, outros projetos, né, sociais também que a gente sempre se envolvia, mas eu acho que o Tivni foi realmente o coroar dessas oportunidades, mas ao mesmo tempo o início de uma outra responsabilidade, né? O início de uma fase que com certeza de agora para frente vai ser mais desafiadora, mas também espero que seja de muito mais alegria. E obrigado por poder compartilhar aqui com vocês as experiências, Lê. E vai ser, Ju, eu tenho certeza. Assim, eu fico overwhelmed, né? Toda vez que eu escuto, né, de vocês as trajetórias, porque eu conheço, né, todas, mas assim, ver vocês falando novamente chega a arrepiar, é realmente assim emocionante, sabe? Ver o que vocês estão fazendo em diferentes áreas. Eu só queria fazer algumas pontuações aqui de coisas que vocês falaram, só para ressaltar, além da trajetória em si, né? Primeiro que a galera conseguiu perceber que vocês têm um currículo, né, bem parecido. Eu acho que isso é muito legal para inspirar pessoas e também casais, né, que eventualmente tenham a mesma formação. Outra coisa que eu achei muito interessante foi quando vocês falaram da mobilidade acadêmica nacional, que é uma coisa que pouca gente fala, né, a respeito, e existe e é tão rica quanto uma mobilidade internacional. Então, vocês, né, fizeram essa mobilidade em Brasília, na UNB. Eu acho super interessante a gente falar isso daqui, porque quem estiver assistindo pode pausar esse vídeo, ir no Google, jogar, ver se a sua universidade faz parte, porque o nosso Brasil, né, é muito rico. Então, quando a gente muda de uma cidade para outra, estado para o outro, eu tenho certeza que agrega muito. Então, queria agradecer. E agora, então, vamos passar para a Tá, né, que tem 2 formações aí da graduação, e saber um pouquinho mais de como que foi a trajetória dela. A minha trajetória foi um pouco na marra, assim, vamos dizer. Nenhum dos meus pais teve acesso ao ensino superior, minha mãe terminou o fundamental, meu pai fez o médio, então eu cresci muito, sempre ouvindo que a minha única obrigação na vida era estudar porque eles não tiveram esse acesso. Então, muita pressão, muita cobrança, muito castigo porque tirou nota baixa na época da escola, enfim. Então, tinha que fazer universidade.
mas porque a minha família como um todo não tinha ninguém formado, era muito difícil eu entender qual carreira eu queria seguir. Então, eu olhava ao redor, não tinha um tio advogado para perguntar como que era, não tinha uma tia médica para saber como é que funcionava. Todas as minhas tias, todas as mulheres da minha família são donas de casa. Minha mãe trabalhou fora uma época. E os meus tios, enfim, têm profissões diferentes. Uns foram para a carreira militar, outros acabaram com algum bico ou outro. Então, eu não via muita perspectiva. Mas eu sabia que eu tinha que cursar alguma universidade. E aí eu tive aquela crise no ensino médio do que eu vou fazer na minha vida. E aí os professores falavam muito assim, pega a disciplina que você mais gosta. E eu amava química. Então, assim, por um momento na minha vida, eu achei que eu fosse cursar química. Não passei no vestibular. Chorei horrores, porque eu achava que uma derrota. Hoje eu entendo que Deus sabe o que faz. Exatamente. E aí eu fui tentando várias coisas, mas eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida, não tinha referência. E aí eu comecei a dar aula num curso de inglês, eu comecei a fazer inglês com 16 anos. E aí o curso que eu fiz era um curso rápido, terminei com 19. E aí quando eu acabei, eu comecei a ver quão desvalorizada era, em vez de ter um sinal vermelho dizendo não vai para esse caminho porque não tem valorização, eu falei, olha, é um caminho que eu consigo trilhar. E aí eu fui fazer pedagogia, não gostei do curso, mas eu sou aquela que não desiste. Eu falei, tá, não tô tão apaixonada, mas eu tô entendendo como é que funciona. E aí eu comecei a entender um pouco do mundo real, comecei a sair do meu subúrbio, do Rio de Janeiro, comecei a pegar a Avenida Brasil, para ir para a UERJ, enfim, para outros lugares. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a geografia do Brasil, as dificuldades que as pessoas passam, e eu comecei a conhecer mais pessoas também, histórias inspiradoras. Muitas pessoas que fazem pedagogia fazem como segunda graduação, porque querem se aposentar com salários melhores na rede pública, porque tiveram só formação de ensino, formação de professor, por exemplo. Então, eu conheci muitos professores com uma carreira brilhante e eu, muito nova ainda, sem saber, né, me reconhecer naquele espaço. Eu falei, não, tudo bem, eu vou, então, ver quais são as minhas possibilidades. E aí eu comecei a dar aula de inglês com 19 anos, não me sentia pronta, não concordo com o que eu fiz, eu acho que faltou instrução realmente, porque é uma carreira, uma profissão, eu estava usurpando a profissão de outra pessoa, mas me abriu portas e eu comecei a entender que eu achava que aquilo era um caminho para mim. Foi quando eu fiz letras, fiz vestibular para letras, mas não larguei pedagogia, então eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. E trabalhava em cursos de inglês, porque eu precisava, assim como o Fernando mencionou, me manter na universidade, porque a gente sabe que mesmo pública, ela é paga. E, assim, coisas bobas. Eu lembro que para fazer prova tinha que ter folha ao maço. E os professores cobravam. Gente, tem folha ao maço de 10 centavos aqui na minha mesa. E aí você pagava a folha ao maço e pagava a xerox da prova, porque eles não te davam a prova, você tinha que pagar. Tinha uma caixinha na mesa do professor e você entrega a prova, então você tem que pagar a prova, né? Porque, poxa, ele vai corrigir aquilo. Então, assim, tudo é pago, até o mais básico. Então, você tem que se manter. E aí, eu morava em Campo Grande, que é no subúrbio do Rio, eu fazia o FRJ no Fundão, que é lá na ilha, e o UERJ, que é ali no Maracanã. E eu ficava naquela correria e voltava para dar aula de CNA de tarde. Não sei se posso falar o nome do curso, enfim, já falei. E eu dava aula, e nesse meio tempo eu tinha que fazer estágio obrigatório, então eu encaixava nos horários, assim, sabendo que eu não ia seguir pedagogia, que eu queria letras. E assim que eu acabei pedagogia, eu falei, vou me dedicar para letras. E aí eu comecei a me envolver em projetos de pesquisa, monitoria de disciplina. Eu dei aula num curso de idiomas formado pela UFRJ, coordenei esse curso por 3 anos. Então, eu comecei a me inserir mais na academia nesse momento. E aí, quando eu acabei, eu estava exausta das universidades por um bom tempo, de forma simultânea. Eu quase tentei um mestrado, eu tinha um professor super querido, que eu tenho contato até hoje, que super me incentivou, mas eu precisava de um tempo, assim, longe daquele ambiente, até porque esse ambiente acadêmico pode ser tóxico. Eu lembro que no meu último período, 8º período, quem faz letras português, um idioma, tem um idioma todos os períodos. Eu estava no inglês 8. Eu tirei uma nota super baixa na minha prova, e aí eu fui conversar com meu professor, e ele foi super insensível, e uma das coisas que ele me disse, e olha como é que as coisas ficam pra gente, né? Eu tirei uma nota baixa, fui conversar com ele para tentar entender o que tinha acontecido, e eu sentia que ele precisava ter tido mais empatia, sabe? Para poder comparar, olha, você está no 8º período, você tem, sabe, uma boa relação com os professores, você tem uma nota assim, assim, o que aconteceu? Eu esperava isso dele, não partiu dele, então foi partir de mim, tentar entender o que poderia ter acontecido. E ele reagiu super mal à minha visita à sala dele, ele falou coisas absurdas, e uma das coisas que ele falou era, você não tinha que estar aqui, e esse tipo de prova não vou falar o nome da universidade, porque é uma universidade paga, mas ele falou, isso não é o tipo de resposta que se dá para... Você não devia estar aqui, e essa prova eu diria que é de uma faculdade X, que é uma faculdade super famosa, paga. Eu estava tão
cascuda a essa época, o oitavo período da minha segunda faculdade, que eu não levei aquilo para o coração de forma muito expansiva. Porém, ficou lá no cantinho, sabe? Aquela sensação de, será que eu tenho que estar aqui mesmo? E aí volta aquela trajetória, né? Eu fui muito incentivada a cursar a universidade e apesar de eu ser, de eu ser a única, além de eu pertencer à primeira geração da minha família a entrar na faculdade, eu fui a única a ir para uma faculdade pública. Então tinha aquela sensação de, será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que esse investimento em mim está valendo a pena? Então tinha muito isso. E apesar dessa vontade de estudar fora, que já existia há um tempo, isso me desmotivou total. Então eu não tentei mestrado, desisti de qualquer outra coisa e fui para o CLT, fui trabalhar. Fui muito feliz nas minhas escolhas, trabalhei em lugares muito bacanas que me ensinaram e eu pude crescer muito dentro. A minha última experiência foi numa escola internacional britânica, no Rio. Foi quando, enfim, eu consegui entender um pouco mais sobre as grandes possibilidades e falar, olha, eu acho que tem espaço para mim aí, sabe? Não é tão inatingível assim. E aí, quando foi em 2017, eu comecei a pesquisar sobre bolsas. Cheguei a fazer uma prova do TOEFL, porque na época, mesmo trabalhando nessa escola, eu continuei trabalhando em cursos de idioma, né, em outros horários. Então, eu aproveitava que eu dava aula num curso que tinha preparatório para a prova e fiz a prova. Só que nesse mesmo ano eu fui promovida no trabalho. E aí, mais uma vez, a gente vai adiando os planos, né? Tipo, não, de repente eu vou ficar aqui mais um pouquinho. E aí fui deixando. E aí, no ano de 2019, eu decidi que eu falei, não, calma aí, agora eu vou dar mais uma chance para esse meu sonho. E aí voltei a fazer preparatório, porque minha prova já ia vencer. E aí eu fui correndo atrás, e mesmo dentro dessa instituição que era privada, que eu trabalhei pelos últimos 4 anos e meio, eu sempre busquei fazer mais do que era esperado de mim. Então, o que era esperado de mim era dar uma aula e fazer uns cursos de desenvolvimento profissional, porque tinha uma projeção de carreira. E aí eu cortei um pouquinho dos caminhos, porque eu fazia mais do que esperava. Eu desenvolvi um projeto dentro da escola, eu fiz parceria com escolas públicas. Enfim, eu fui buscando oportunidades para que eu também pudesse entender qual era o meu objetivo maior, porque eu sou muito inquieta, então apesar de estar feliz, eu achava que tinha outras coisas que poderiam também me satisfazer. E aí eu fui descobrindo isso e eu acho que talvez essa minha inquietude de buscar várias coisas ao mesmo tempo tenha me beneficiado no processo do Tivoli, porque mostrou que, né, nada é linear e nada é tão simples quanto a gente pode achar. Então, é isso. Acho que é isso. Legal, tá? Não, toda vez assim, quando a gente, né, conversa, eu sempre lembro da primeira vez que eu te conheci. Eu fui no Rio de Janeiro fazer alguma coisa que agora, assim, eu não me lembro. E aí eu, ali no Instagram, né, eu falei, gente, eu vou encontrar então com quem quiser ali no Forte de Copacabana. E a Tá foi, a gente se conheceu bem na hora ali de comprar o bilhete, né? E a gente passou uma tarde, assim, conversando até de noite com as meninas, com outras 3 meninas que foram. E aí depois, né, você começou o processo e realmente eu acho que um ponto aqui para se destacar para quem está assistindo, né, você conciliou 2 graduações com trabalho, né, e você está onde você está hoje, então eu tenho certeza que isso vai, né, inspirar muitas pessoas, e então eu te agradeço. E agora vamos perguntar, né, para o Luciano, como que foi aí a sua trajetória no direito, né, que é a mesma área de formação que eu tenho. Primeiro, né, não tenho nem o que falar, todas as trajetórias aí muito, muito inspiradoras, assim, né. Bem, eu tenho que também reconhecer uma coisa aqui que eu sempre fui muito privilegiado, assim, meus 2 pais têm graduação em ensino superior. Minha mãe, ela até tem mestrado, enquanto ela estava grávida de mim, ela estava fazendo mestrado em São Paulo. Meu pai tem especialização fora também, na Itália. Então, eu sempre tive muito incentivo ao estudo, assim, dentro da minha família. Eu tenho também uns exemplos muito fortes dentro da minha família que são mulheres. Meu pai, quando eu tinha 1 ano de idade, ele foi trabalhar na África e quem me criou, assim, por 1 ano foi minha mãe, minha avó, assim. Então eu sempre tive uns exemplos de liderança muito fortes dentro da minha casa, principalmente de mulheres, assim. E minha mãe é uma pessoa que não tenho nem o que falar, uma pessoa que é um exemplo, assim, sabe? Tipo, de garra, de trabalho, de determinação. Então eu sempre tive muito isso dentro de mim, assim. Passando pela faculdade, eu sempre me interessei muito por... no ensino médio, assim, né? No final do ensino médio, a gente fica ali naquela coisa, assim, meio que não sabe muito o que vai fazer e tal. E eu acabei escolhendo direito, como a maioria das pessoas que acabam escolhendo direito, que não sabem muito bem o que é da vida, né?
Eu entrei na faculdade de Direito, comecei a cursar o curso, gostei muito das primeiras matérias de hermenêutica, muito assim, de interpretação, de entender a história, entender da onde que vem e por que é isso, um desenvolvimento histórico, no contexto histórico, então sempre gostei muito de estudar isso, assim, muito mais do que as matérias práticas de direito, processo civil, direito civil e essas coisas assim. Aí foi que eu comecei a entrar na pesquisa. Eu participei de grupo de pesquisa sobre criminologia, acho que foi no segundo período da faculdade, de um professor meu que realmente ele foi um turning point assim, na minha vida, ele mudou minha vida e me fez focar muito em pesquisa assim, sobre criminologia, primeiramente. E partindo disso da criminologia, eu comecei a focar no meu currículo de academia, participei de 2 grupos de estudo, um sobre conflitos do Oriente Médio e o outro sobre integração na América Latina, de iniciação científica dentro da faculdade, sempre buscando oportunidade de estágio, mas dentro daquilo que eu queria, porque eu tinha esse privilégio, eu não queria misturar as coisas assim. Então eu tive 2 estágios, eu estagiei em órgão público. O primeiro estágio foi dentro da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, no Departamento de Política sobre Drogas, e foi aí que eu tive um contato mais prático de como que é a realidade realmente, assim, né? Porque o meu trabalho era analisar a condenação de tráfico de drogas das pessoas do Estado do Paraná, que eu pegava uma tabela, basicamente eu e mais 2 estagiários pegava uma tabela e analisava os casos, os processos, e para ver como que eles se deram, como que era a pena que as pessoas tinham recebido, e o nosso objetivo era fazer uma nota técnica para o critério objetivo para diferenciar traficante de usuário, né? Porque no Brasil, como a gente sabe, no Código Penal, a gente não tem uma diferenciação, não tem um critério objetivo no sentido de que, a partir de tantos gramas, é traficante, é usuário, né? Ele leva, por incrível que pareça, ele leva contextos subjetivos como roupa, localização que a pessoa está, etnia, tudo isso e é levado em consideração. E foi vendo um processo de uma mulher numa praça Tiradentes, na minha cidade, que foi pega com uma pedra de crack, que tomou 8 anos de prisão, e um processo de um menino que acho que ele tinha 1 quilo de cocaína numa avenida famosa na minha cidade, e ele era rico e ele foi solto, que eu comecei a entender mais ou menos essas desigualdades, assim. Passando por esse estágio, a gente desenvolveu uma nota técnica que, inclusive, foi citada pelo ministro Edson Fachin, no voto dele a favor da descriminalização da maconha no STF. Passando por isso, eu entrei no estágio na Defensoria Pública da União, que era uma prova para fazer. Eu estudei a prova, passei em 3º lugar e comecei a estagiar lá dentro. Fiquei, acho que quase 2 anos lá dentro até o fim da minha faculdade, e lá eu tive contato também com assistidos, né, com pessoas que não tinham acesso à advocacia, né, então essa parte da Defensoria Pública foi muito importante para minha trajetória acadêmica também. Minha chefe sempre foi uma pessoa que me incentivou bastante a estudar. Então, foi basicamente isso. Passando da faculdade, depois que eu me formei, eu meio que fiquei perdido, assim. Não sabia muito o que eu queria fazer, eu me desiludi muito com a advocacia, porque a advocacia privada no Brasil é muito mercantilizada, realmente é bem difícil você desenvolver se já não tiver um padrinho, alguma coisa assim e tal, e você tem que querer muito. E eu fiquei meio perdido, eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu comecei a fazer um estágio voluntário numa ONG de uma amiga minha, que o nome é Indeleza, também não sei se eu posso falar, mas é Indeleza o nome, e trabalha por empoderamento, para desenvolvimento sustentável e educação nas crianças do Quênia, e também tem projetos no Brasil. E eu trabalhava lá como assistente comercial, e a gente desenvolvia parcerias com o setor privado, o setor público, para desenvolver eventos para fazer angariação de recursos, né? E a partir disso eu comecei já a focar no meu currículo de mestrado, assim, sabe? Já comecei a pensar, não, vou fazer agora eu quero uma coisa mais focada no mestrado mesmo. E daí, sempre advogando junto com isso, sempre advogando, sempre batendo a cabeça na advocacia. E eu já sentia que é aquilo que eu não queria para minha vida, assim, pelo menos não esse tipo de advocacia. Mesmo assim, eu abri um escritório com mais 3 amigos, de advocacia também. Todas as oportunidades que a gente teve, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, assim, pelo tempo que durou, me fez aprender e me fez ver que era aquilo que eu não queria também. Então foi importante. E eu conheci o Tivem através de um amigo meu, eu fazia parte de um grupo de estudos da OAB Paraná, sobre responsabilidade civil penal. Eu estava lá, a gente estava tomando um café, assim, conversando, trocando uma ideia, e a gente estava a gente estava falando sobre nossas angústias, né, falando sobre quão insatisfeitos nós estávamos com a nossa profissão.
E ele começou a falar, você já viu essa bolsa, não sei o que, time e tal. E, cara, eu falei, não, mas, pô, legal, interessante. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, sabe? E eu também, assim, eu fui atrás, comecei a pesquisar, eu tive uma overdose de informação, eu li tudo que tinha para ler, assim. Foi aí que eu achei você, inclusive, a Letícia, o canal e o Instagram. Tava mais no começo, assim, mas, pô, foi aí que eu comecei a angariar e tal, e foi aí que eu me apliquei. Foi mais ou menos Que a experiência. legal. Eu acho que um ponto muito interessante da gente ressaltar aqui para todo mundo que está assistindo é a proatividade, né? Tanto durante a trajetória, tanto quanto, né, quando vocês decidem se prestar a qualquer programa de intercâmbio ou estágio. Eu acho que isso é algo muito claro, assim, que prestando atenção, né, de novo na narrativa que vocês estão trazendo aqui, essa questão da proatividade, eu acho que é algo, assim, para quem está assistindo pegar mesmo, sabe, de motivação e implementar na vida. E considerando, né, que vocês foram falando sobre o Tivni, como que foi surgindo essa motivação, eu queria também ouvir de vocês como que foi a preparação para a primeira etapa, né? Porque teve gente que trabalhou comigo, teve gente que trabalhou de forma autônoma, então eu acho que é muito interessante trazer essa parte. Então eu queria começar com a Camila. Eu fiz uma mentoria com a Letícia. Na verdade, como foi a minha segunda vez, a minha segunda tentativa, eu tinha já uma base, eu acabei entrando em contato com bastante alumni, ex-Chiveners, né? E eu tinha algumas pessoas que elas estavam me ajudando e eu marcava. Eu sempre fui a chatona, então eu ia lá no LinkedIn, ficava enchendo o saco da pessoa. Aí a pessoa. Chatona nada, proativa. Pode ser, proativa. Estava exercitando outro adjetivo. Obrigada. Estava exercitando networking, assim, desde o começo. E isso é só um parênteses, a gente até conversou nos outros vídeos, né, que estão aqui no canal, que o networking do Tivni começa muito antes de você ser agraciado com a bolsa. Então, é muito legal você falar, né, do que de fato você fez, porque eu tenho certeza que vai agregar para muita gente. Mas continua, por favor. Imagina. Eu entrava em contato, que foi bem isso que você falou. Eu acho que o meu network do Stevening começou bem antes. Eu entrava em contato com a pessoa, tentava marcar um café e etc. E eu acabei tendo bastante contato com pessoas que foram Steveners, né, que fizeram parte da bolsa. E aí teve duas pessoas em específico que me ajudaram muito, que foi o Edu Zenelato e o Márcio Cruz. E eles me ajudaram muito, assim, de ler, antes até de eu chegar para a Letícia, eles me ajudaram a tentar construir a linha de pensamento e etc. E aí eu acabei, como tinha sido a minha segunda tentativa, dessa vez eu falei, não, eu preciso de mais ajuda. Eu demorei muito porque eu construí meus essays do zero de novo. Eu praticamente peguei o que eu tinha construído no primeiro ano e joguei fora e construí tudo de novo. E eu senti a necessidade de ter mais ajuda, porque eu me senti muito perdida no primeiro ano, muito sem caminho, mesmo conversando com vários Steveners, eu me sentia muito perdida. Então, eu precisava de outros olhares. E aí eu acho que aí foi quando entrou também a Letícia, que foi me ajudar a estruturar. Falar, ó, tá legal, a gente não precisa começar do zero, mas vamos seguir isso. Talvez seja bom você pontuar isso. Na vez que a gente conversou, você trouxe isso da sua trajetória, você não está falando. Cadê essa experiência? Cadê o seu networking? Cadê, sabe? Porque é muito difícil a gente contar a nossa própria história. E aí, quando a gente conta para alguém, a gente acaba abrindo a caixinha, contando para alguém, essas pessoas, e a gente escreve, essa pessoa vai ter um olhar de trazer, ó, tem coisas que você me contou que você não está colocando, né? E algumas dificuldades. Eu tinha muito problema também em fazer aquela história de superação, porque eu tenho muito problema com isso. Tipo, tá, coloca de lado, conta do seu jeito, então. Então conta, tipo, conta o que você se sente confortável, sabe? Tipo, eu acho que isso foi muito bom, assim, porque senão eu ia ficar muito patinando e são outros olhares, né? A gente não construiu nem a nossa trajetória sozinho, né? A gente sempre constrói a nossa trajetória com pessoas, né, no meio desse caminho. Então,
quando eu penso no Chevening como um projeto, como uma trajetória, você também não constrói sozinha, você constrói com outros olhares. Então, é mais ou menos isso, assim. E eu acho que a Legal. construção com novos olhares fez toda a diferença. Ai, que bom, eu fico feliz de ouvir isso. E assim, eu concordo muito com isso que você falou. Eu acho que a trajetória de absolutamente todo mundo é uma trajetória que tem um pilar, né, por baixo de pessoas, uma rede de apoio assim gigante, né, apoiando. E isso que você falou, que é algo que praticamente eu ouso dizer que todos os outros bolsistas falaram, no apoio, né, de diversas pessoas no application. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o objetivo aqui é a gente falar mais sobre o programa, sobre as etapas dele, mas também incentivar, né, a ajuda mútua entre os candidatos, entre, né, a sua família, amigos, para poder olhar para a sua trajetória, porque a gente tende a ter uma visão, né, específica sobre a nossa história, e uma pessoa que está de fora pode trazer um novo olhar. E isso daí eu acho que agrega bastante. E aí queria até passar para a Ju e para o Fernando, que tem, né, como a gente já viu aqui no vídeo, uma trajetória muito parecida. E como que vocês se prepararam para a primeira etapa? Como que foi o processo de construção dos essays? Bom, gente, então, a gente já tinha uma certa experiência em processo seletivo, né? Então, nesse tipo de processo seletivo de intercâmbio, então a gente tinha aquela experiência acumulada e nós fomos começando a pesquisar sobre o Chevening e tudo. Só que aí eu acho que entra o ponto que a Camila ressaltou muito bem, que é a questão da conexão com as pessoas, né? Então, o network do Chevening, como você falou, Lê, começa muito antes. Então, a gente foi atrás de pessoas nas nossas redes que tinham tido acesso à bolsa do Chevening. E aí a gente pensava muito nisso também, né? De ter trajetórias parecidas, de às vezes a gente estar competindo, né, um com o outro, porque a gente estava ali, a gente já estava junto há basicamente 5 anos e nossa trajetória é muito parecida, a gente foi fazendo as mesmas coisas e fomos pensando, caramba, será que um pode tirar a vaga do outro? Que mundo é esse, né? Que a gente está competindo com a gente mesmo. E entre nós, né? E aí, assim, a gente começou, acho que a diferenciar um pouco quanto à questão da escolha do mestrado. Então, a Ju realmente queria algo mais aplicado de direitos humanos e eu estava mais interessado em ter um conhecimento maior em administração pública e políticas públicas, e aí a gente começou diferenciando aí, só que assim, a trajetória não tem como muito diferenciar, então a gente foi contando a mesma trajetória, mas eu acho que com pontos de chegada diferentes. Então, estabelecer ali o liderança networking era parecido, não tinha como, está falando do passado, mas Study in the UK e plano de carreira, a gente está falando do futuro. Aí a gente quer coisas diferentes para o futuro, né? A Ju quer trabalhar mais com direitos humanos, eu quero trabalhar com políticas públicas, então a gente foi diferenciando aí e, bom, acho que é isso. A gente contratou a Lê na segunda etapa e ela fez uma leitura muito correta do que a gente já tinha pensado ali para a primeira etapa, mas a gente não via sobre essa perspectiva que ela trouxe, né, quando a gente foi fazer a segunda etapa, que olha, o passado de vocês é realmente muito parecido. O que diferencia vocês são os rumos futuros. E a gente, assim, acho que subconsciente a gente fez isso porque era natural, né? A gente quer coisas diferentes daqui para frente. Mas durante a primeira etapa, acho que uma coisa que ajudou muito também foi contar com a leitura de pessoas que nos conheciam muito bem e de pessoas que não nos conheciam muito bem. Então, foi uma relação bem interessante, assim, porque a pessoa que te conhece muito bem, ela lê as suas essays, ela fala, cara, legal, mas, né, cadê a sua experiência, sei lá, em tal lugar? E a pessoa que conhece a sua trajetória, né, como a Lê fez com a gente quando a gente passou para a fase de entrevista, ela foi a fundo no nosso currículo e falou, tá faltando isso, coloca isso e tal. Já as pessoas que não nos conhecem muito bem, elas conseguem dar um olhar, assim, sobre a narrativa, né? Se tá linear, se não tá, se corresponde à bolsa do Chevening ou não. Então, dentre essas pessoas que o Fernando citou, né, que nos ajudaram na primeira etapa, algumas nos conheciam muito e outras não nos conheciam tanto. Então, foi bem interessante, assim, ter essas duas visões. Eu acho que um dos maiores erros que pode acontecer com o candidato do Chevening é pensar que essa jornada tem que ser solitária, ou que porque tá concorrendo com alguém, né, não pode se ajudar. Porque não, eu acho que toda a construção de conhecimento, ela é plural, e toda a construção de projeto, de futuro, de sonhos, também pode ser plural, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar, para quem está assistindo e que pensa em se candidatar, é pensar em construir isso com outras pessoas também, né? Eu acho que é muito legal.
E uma pergunta que eu tenho para vocês dois, assim, de maneira bem objetiva: quanto tempo mais ou menos vocês levaram para, vamos assim dizer, finalizar, né, a construção bruta dos essays de vocês? Vocês lembram quanto tempo mais ou menos aí vocês trabalharam nisso? Bom, a gente começou antes da deadline abrir, do prazo abrir, né, de candidatura, e finalizando, assim, acho que um dia antes de mandar, porque a gente sempre quer fazer aquele último ajuste, né, aquela coisinha, aquela palavrinha que não ficou legal e tal, e a gente foi fazendo essa construção, e aí acabou Isso terminando foi aí uma, um pouquinho é, antes. Isso daí foi uma coisa que a gente até comentou no vídeo anterior que está aqui no canal, né? Que as meninas falaram praticamente que você só submete o seu application porque você tem que fazer isso. Porque se deixasse, a gente ia, né, atualizando e melhorando, porque eu acho que quando a gente submete, no fundo, a gente sempre vai achar que poderia ter alguma parte que poderia estar um pouquinho melhor, mas o importante é ir, né, com medo mesmo. Mas legal. E queria perguntar agora para Tá, como que foi essa primeira etapa para você? Eu acho que não vou dizer que é um erro, mas eu acho que é o caminho que muita gente toma é se preocupar apenas com o idioma. Ah, não é o meu primeiro idioma, é inglês, então vou focar nisso. E por mais que eu tivesse domínio, né, e confiança, porque é a minha formação, a gente vicia na nossa própria leitura, né? Então, o que eu fiz foi, eu escrevi todas as minhas essays e pedi para o meu chefe, que estava super me apoiando, ele me deu carta de referência, inclusive, para ele revisar para mim. Eu sou super contra essa ideia de que existem nativos e os donos da língua, mas enfim, ele é britânico e eu queria saber se para ele aquela leitura soava um pouco mais natural, se estava incoerente, se estava um pouco confusa. Então, todo o feedback que ele me deu foi apenas na língua. Ou seja, não foi suficiente, porque a gente sabe que não é o suficiente, né? São 500 palavras para cada redação e você precisa ser mais do que conciso, você precisa ser persuasivo. Você precisa mostrar que, olha só, esses X anos que eu fiz tantas coisas tem validade, né? Enfim. E foi quando ele me deu esse feedback muda essa palavra, ou esse parágrafo, eu fiquei assim, não é isso que eu quero. E aí foi quando eu comecei a procurar por pessoas que já tivessem conhecimento e sucesso, né, nesse aspecto. E aí eu já segui a Letícia, falei, cara, me ajuda aqui. E aí, quando eu mandei para ela, já estava a redação feita, mas é cheio de comentário. Não sei se isso aqui faz sentido, eu não tô segura com essa parte. E foi exatamente o que vocês falaram. Ela virava e falava assim: por que você está falando isso aqui? Isso aqui nem é importante. Para mim, aquilo era tipo um marco da minha vida, sabe? Nossa, mas eu fiz essa pesquisa, foi uma pesquisa inédita, isso foi super bem aclamado. Não, essa outra coisa que você acha que nem vale nada é muito melhor. E aí eu ficava assim, tipo, será que eu troco? Será que eu não troco? Então foi muito bom essa troca de uma pessoa que vai além da língua em si, né? Porque essa redação, claro, eles querem saber se você consegue se expressar, se você consegue escrever, porque o estrado vai ser em inglês, mas muito mais que isso, é o momento de você vender quem você é. Você está competindo com, sei lá, 1.000 e não sei quantas pessoas, né? Então, ter contratado o serviço dela foi importante para mim nesse sentido, e eu não me arrependo. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Eu lembro que, na verdade, quando eu estou trabalhando na primeira etapa, né, que é a parte de se vender, e como vocês falaram, são só 500 palavras e, gente, vocês sabem, né, 500 palavras não é nada perto da grandiosidade, né, que é a nossa trajetória, tudo que a gente já passou. E uma coisa que eu tento também ter os olhos bem atentos é a parte crítica, porque, por exemplo, eu lembro, né, Tá, que você falava sobre uma iniciativa X ou Y que você teve, e você colocava aquilo nos seus essays, mas você não discorria a respeito, trazendo a narrativa para você. Por exemplo, eu fiz isso, minha responsabilidade foi essa, eu aprendi tal coisa e eu impactei de tal forma. Né? Porque isso é uma coisa que muitos candidatos, né, falam só sobre o projeto, mas numa visão de fora, e é muito importante trazer, né, vocês candidatos enquanto personagens centrais, né, dessa narrativa. Mas que bom ouvir isso, né, e saber que deu tudo certo. E Luciano, como que foi aí a sua preparação para os 4 essays do Tivnin, que muitas vezes, né, são muito temidos? Então, eu acho que bem essa coisa que você falou, assim, tem muita gente que pensa quando você fala 500 palavras, assim, porque o nosso sistema não está acostumado a gente escrever com base em palavra, né, com base em páginas, assim. As pessoas pensam, nossa, 500 palavras, será que é muito? Será que, cara, não é pouco, você tem que ser conciso, é bem difícil, assim. A minha preparação, como eu falei, eu fiquei sabendo do Tivnin
Em agosto, meu amigo falou, em setembro eu fui atrás, e o prazo para inscrição era em novembro, né? Dia 7 de novembro, eu lembro. Então eu tive super pouco tempo para escrever as minhas essays, assim, eu foquei totalmente, assim, então eu acho que em um mês e meio, cara, literalmente eu li todos os posts do teu Instagram, eu acho que eu até mandei mensagem para você, cara, eu fui atrás de conteúdo na internet, o método STAR e tudo, não sei o quê, e destrinchei tudo, assim, realmente, e fui escrevendo, eu tive ajuda de amigos também, de ex-Cheveners, contratei até uma tradutora, assim, uma professora de inglês que eu estava me preparando para fazer o TOEFL e o IELTS. Pô, me ajudou bastante, assim, e, cara, e foi bem essa coisa de tentar... É muito difícil você tentar colocar tua trajetória em quatro perguntas diferentes, porque a gente não está acostumado a se vender, igual a Tamara falou, assim, né? E você tem que ser muito persuasivo. Então, a gente não está acostumado a fazer isso. A minha preparação para a primeira fase foi bem difícil. Eu não tinha nenhuma experiência, ao contrário do Fernando e da Ju, eu não tinha nenhuma experiência em processo seletivo, principalmente para mestrado, e de uma coisa assim tão grandiosa, assim, né, que eu tinha isso como uma referência muito grande, um sonho meio distante, assim. Cara, eu fui estudando as coisas mesmo sozinho, assim, e tendo contato com as pessoas que já tinham experiência, assim, eu acho que muito isso que você falou, essa proatividade no sentido de ficar enchendo o saco mesmo, a Camila falou também, networking, assim, né, ficar perguntando, cara, e aí, o que você acha? Leu, o que você achou, o que você acha que é legal, o que você acha que tá bom, não acha que tá bom, e ir atrás, assim, a minha preparação para a primeira fase foi basicamente isso. Eu lembro quando eu estava fazendo as essays, eu e Letícia, a gente tinha os nossos prazos, né? Tinha um prazo do Tivni, mas a gente tinha o nosso prazo. Me manda essa versão revisada até sexta, parará. E eu trabalho muito bem, assim, com deadline. Só que numa desses prazos, eu estava dando uma aula e depois eu trabalhava de forma integral, dava aula em outro curso, dava aula particular, eu não tinha tempo. E aí tinha um dia que era assim, era para, sei lá, hoje de noite, era um prazo muito, muito perto. Eu cheguei para os meus alunos, eles não sabiam que eu estava tentando isso, óbvio, e nunca ia contar isso para eles. Mas eu tinha toda uma coisa bem bolada, né? Eu falei, olha só, gente, eu tenho uma coisa muito importante para resolver. Então, vou deixar vocês brincarem no computador. Mas não conta para ninguém. Se alguém entrar aqui, vocês acabaram de ver o computador. E aí eles amaram, né? Eles tinham, sei lá, 9 anos. Sério? Eu falei, sério, mas ninguém pode saber que vocês vão... E assim, eles ficaram 1h30, sei lá, no computador, fazendo um joguinho. E eu fiquei lá, terminando a MS, as pessoas vinham, fala com outra pessoa. Tô Aí eu ocupada. consegui terminar. E eles ficaram assim, mas o que que é? O que que é? Eu falava, é segredo. Não posso contar. Ai, que fofos. Cara, quando chegou no dia 7 de novembro, eu fui protocolar minhas essays, assim, né? E eu cliquei no botão de Withdraw Application. Quando eu tinha feito ela, quando eu tinha terminado, assim, eu tinha submetido e eu coloquei para Withdraw Application, eu fiquei desesperado, assim, isso foi no prazo, assim, foi no dia. Aconteceu, assim, eu peguei o telefone, eu achei o número do telefone do FDO, do Foreign Commonwealth, FCO, né, Foreign Commonwealth Office, liguei para eles, falei, cara, aconteceu isso, o que eu faço? E aquilo falou, cara, cria um outro e-mail e faz a application de volta. E eu tava naquele desespero, assim, daí, cara, eu criei um outro e-mail e consegui fazer a application. Então, só para contar que imprevistos acontecem, esse tipo de coisa acontece e tem que tentar manter a calma, né? Foi um Exatamente. desespero. Bom que já fica aí como uma dica futura para se eventualmente isso acontecer com alguém, mas aí eu também já até deixo uma outra dica que seria não deixem para de enviar ali a candidatura no último dia, porque o sistema sempre fica sobrecarregado, né? E às vezes é bom a gente não correr riscos. Mas agora eu queria perguntar para vocês como que foi receber, né, a convocação para a entrevista, porque os outros candidatos ressaltaram, né? Eles falaram de diferentes sentimentos que tiveram. E como que foi essa preparação? Então, vou voltar para Camila e aí a gente segue essa ordem. Como eu tinha tentado a primeira vez, eu passei para entrevista e minha entrevista foi bem ruim. Eu já estava esperando não passar para entrevista e eu estava já me planejando para tentar várias vezes até conseguir o Chevening. Então, o meu psicológico estava tipo, não vou passar, eu vou tentar de novo, vou tentar umas 2, 3 vezes até eu conseguir.
A mesma coisa eu fiz com IELTS. Eu fiz uma vez, na verdade, e, e, e aí, por conta de uma dos bands que ficou faltando 0,5, porque eu tinha tirado 7,5 em tudo, mas só o writing que eu não consegui mandar, porque eu Mesma mandei... coisa aconteceu comigo. Cara, Mesma coisa. assim, eu me confundi toda com o tempo. Foi assim, gestão de tempo mesmo. E aí eu tive que fazer por conta desse band de novo. Mas assim, o Chevening, quando eu recebi eu lembro onde eu tava no Starbucks trabalhando, e eu recebi a convocação para entrevista. Eu comecei a chorar. E aí veio um moço do Starbucks perguntar se eu tava bem, que não sei o que, aí eu falei... Mas eu não achava que isso ia acontecer. E aí eu acabei entrando em contato com a Letícia de novo, contei, e eu sabia que eu precisava de muito apoio e muito treino, porque eu acabei treinando para a primeira vez, muito, e não deu certo. E eu tava com muito medo de achar de novo que eu ia conseguir e o quanto que isso ia me abalar. Porque o não... muitas vezes aquele recorte que a sociedade faz, que é tipo assim, não é para você tá tentando, então você tá querendo uma coisa que não faz o menor sentido para quem você é, então volta para a caixinha. O não o reforçar as posições que a sociedade sempre me colocou. Então, para mim, era sempre isso, era sempre tipo, cara, eu tô querendo me colocar num lugar que não é o meu lugar, e que são essas segregações invisíveis que a gente tem, que não são escritas judicialmente, mas que a gente tem no Brasil, e que é muito tipo, Camila, volta pro tabuão, fica de boa, vai lá, tá tudo bem, e você tá querendo coisa que não tem nada a ver com você. Então, eu acho que isso mexeu muito comigo. Então, e o processo do Chevening foi todo um processo de eu estar sensível e eu ficar sensível. Então, eu acho que ajudou eu fazer todo o processo com a Letícia, e essa coisa de precisar de ajuda foi muito de ajuda para conseguir entender o que eu estava falando, entender como que eu ia fazer na entrevista, como que eu ia falar na entrevista, entender que também tá tudo bem se eu ficar nervosa, entender que tá tudo bem que se eu tiver algum problema, algum erro quando eu falar. E eu acho que desconstruir essas construções sociais que tem, sabe? Que é tipo, não, assim como várias outras pessoas, você também vai precisar de treino, não é específico, sabe? Então, foi importante por conta disso, e eu acho que os treinos era muito assim. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho, que tudo que eu tinha para chorar das entrevistas que a gente fazia, eu acho que eu chorei tudo com a Letícia, e aí quando chegou, eu já estava desidratada, entendeu? Então, eu não consegui, eu já não tinha mais o que panicar tanto e chorar, porque eu já tinha feito tudo com a Letícia, como se fosse oficialmente, entendeu? Ela desidratou, eu já tinha desidratado tudo. Então, quando foi no dia da entrevista, eu acho que eu fiquei nervosa, óbvio, mas eu já tinha panicado tudo antes, assim. Eu já tinha parado e chorado e feito tudo isso. Então, eu já não tinha mais o que panicar. Sobra, lógico, um pouquinho sempre no fundo, para você dar uma panicada, para você ficar nervosa. Dar uma leve surtada ali, Uma né? leve surtada, óbvio. Mas eu acho que ajudou muito nisso, assim, sabe? Tipo, quais que são as possíveis perguntas? Como que... Ou pegar alguma pergunta que pode surgir do nada. Como que eu vou reagir? Se eu estiver nervosa, uma coisa muito boba, mas que eu aprendi, que eu faço até hoje. Quando eu fico nervosa, eu pego o meu copo d'água. Foi uma dica que as meninas até comentaram, né, no vídeo anterior também, que a técnica da água ali para poder ganhar um pouquinho mais de tempo. É verdade. Nossa, toda vez que eu tô nervosa, ou tem alguma coisa acontecendo, eu pego a minha... Que bom que essa dica ficou. Você vai ver várias coisas que eu participo e eu tô, tipo, com copo d'água. Que bom.
Mas, Camila, é muito interessante você falar isso. Primeiro, porque você já estava tentando pela segunda vez. Eu acho que isso é muito importante para a gente ressaltar, porque tem muita gente, né, que recebe a negativa e, óbvio, a gente se abala. É um processo muito longo, a gente coloca uma expectativa muito grande. Eu acho que é sempre importante, né, a gente falar que tem muita gente que passa de segunda, de terceira, de quarta, e se realmente for uma coisa que você quer, né, não desista. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue pegar e extrair muito legal. E a Outro vitória é a ponto. mesma, não importa em qual tentativa que você passou, sabe? A vitória sempre vai ser a mesma. A vitória sempre vai. Isso não vai anular a vitória, sabe? Eu acho que isso é muito Exatamente. importante também. Sem sombra de dúvidas. E outro ponto também que eu acho muito interessante, que a gente comentou também nos outros vídeos que estão aqui no canal, é essa questão do treino, né? E do desespero que bate, porque você não foi a primeira, né, candidata com quem eu trabalhei que se emocionou na entrevista por conta de nervosismo, dúvidas. Eu falo que todo ano tem um, né? Porque no outro vídeo que tá aqui no canal foi a Marina, chegou, né? Ela fala isso no vídeo lá. Quem quiser assistir depois é só explorar. Ela fala no último treino nosso, ela começou a desabar, assim, a chorar. Eu falei: não, para, vamos marcar um outro dia. Você não tá em condição, né, da gente treinar agora. E é quase que um processo assim psicológico, né, de apoio mesmo, de muito suporte. E você também passou por isso, né? Até mesmo por conta da negativa. E, bom, uma coisa que eu sempre paro para refletir é que eu não tenho o condão de achar nada, né? Olha, você vai ser aprovado, você vai ser reprovado, mas, obviamente, eu tenho ali a minha intuição, né? E isso é uma coisa que, quando eu conheci a sua trajetória, quando eu conheci toda a sua formação, eu tinha para mim muita certeza do quão forte, né, enquanto candidata, enquanto pessoa você era. E eu precisava te relembrar isso, né, bastante. E teve um outro ponto também que todo mundo aqui passou, que foi a mudança, né? Eu acho que a gente começou a treinar para uma entrevista presencial e depois a gente mudou algumas coisas para uma entrevista online. E uma coisa que eu meio que gosto, né? Porque é exatamente isso. Eu gosto que os meus treinos sejam bem sérios, vamos assim dizer, no sentido que quando a gente está treinando, eu não gosto que vocês. Letícia, mas espera aí que eu errei. Não, continua como se eu fosse examinadora, porque eu acho que quanto mais vocês se sentirem desconfortáveis comigo, no sentido da entrevista, melhor para quando for o grande dia, né? Que foi isso que você comentou também. Mas a gente vai falar mais sobre essa mudança da entrevista, que eu acho que talvez seja uma coisa que se mantenha, né, para esse ano por conta da pandemia, e aí vocês também podem dar dicas. Mas vamos passar então para a Ju e para o Fernando, como que foi essa parte aí da preparação para a segunda etapa? Eu lembro que quando eu recebi o resultado que eu tinha sido chamada para a entrevista, eu estava em uma reunião com o meu chefe, e meu chefe, ele sempre eu tinha 2 chefes, e um sempre ficava em missão internacional, então ele tinha acabado de vir da China, e ele ia ficar um dia, e ele falou: Juliana, eu preciso que você venha aqui no escritório, tá? Em outro escritório. E a gente tinha que ter uma reunião, e era uma reunião super importante, e eu tava ali na reunião, e o Fernando mandou mensagem: fui chamado para entrevista, olha você, eu só vi a notificação, e eu não podia olhar se eu tinha sido chamado ou não, então a reunião durou, 50 minutos, e eu não conseguia saber, então, assim, foram 50 minutos de muita angústia, eu tava, né, tudo ali, ou com o meu chefe ali, e não podia, não sabia, e eu vi um monte de mensagem chegando no grupo, e eu tava aqui, né, concentrada na reunião, mas a cabeça a mil, meu Deus. Então foi um momento de muita tensão, e aí quando eu vi que tinha sido chamada para entrevista, meu Deus, que alegria, né, que explosão de alegria, liguei pro Fê e tal, foi muito legal. E aí a gente começou a pensar, né, sobre fazer uma preparação mais estruturada para essa fase de entrevista. Eu já seguia a Lê no Instagram, já desde um tempo antes, e aí eu me lembro que eu assisti o vídeo dos aprovados que você fez com os aprovados do outro ano, Lê, e eu reconheci uma pessoa que eu tinha conhecido em um evento que eu tinha vindo aqui na Universidade de Cambridge no ano anterior. E aí eu fui falar com ele, falei: como foi e tal? E ele falou: nossa, contrata, vale muito a pena e tal. E aí isso me deu muito mais confiança, né? Já te achava muito séria, seus posts sempre muito informativos no Instagram. Aí eu falei com o Fê, eu falei: será que a gente contrata ou não? E a gente começou a pesar prós e contras, e a gente decidiu contratar. E foi muito legal, assim, quando a gente começou a se preparar com você, porque eu me lembro que na primeira sessão que a gente fez, eu tava tão, assim, tensa, né, com tudo e com todas as possibilidades, né, que eu fiquei assim, cara, assim,
eu tenho que já botar tudo aqui agora. E eu tava muito tensa, mas ao mesmo tempo você veio e você me tranquilizou, falou, olha, sua trajetória é incrível, você tem isso, tem isso. Então, acho que foi muito importante também, Lê, para eu ganhar mais confiança, sabe? Os nossos processos de mentoria foi muito importante para eu ver o que eu estava fazendo bem, o que eu não estava fazendo bem, e para eu ganhar confiança também. Então, eu cheguei na entrevista muito confiante, no sentido de que eu já tinha passado pelo processo, né, de falta de confiança antes, e você foi me fortalecendo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Eu acho que, né, foi mais ou menos isso. Eu recebi... Bom, agora eu sou o outro lado da história, né? Eu estava ali... recebi o e-mail de aprovação, eu estava ali na secretaria, lá em Palmas, e aí eu olhei meu celular e tal, vi o e-mail, fiquei com medo na hora de clicar na notificação, cara, falei assim, caramba, meu Deus, né, vou ter que clicar, e cliquei, e aí vi que tinha passado, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, né, fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo falei assim, e a Ju? E aí mandei mensagem para ela e comecei a mandar mensagem e ela não respondia, ela não tinha comentado comigo que ela ia estar nessa reunião por tanto tempo. E aí a gente já estava num grupo. Né? Nossa, eu lá procurando e tal. E tem uma história parecida com a aprovação também. E aí eu mandei mensagem para ela e o pessoal a gente já estava num grupo, né? Que a gente acaba sempre entrando, né? Em grupos e tal. E a gente já estava num grupo, e aí o pessoal já falando, foi aprovado, não fui e tal, não sei o quê. E aí, assim, foi um misto de sensações por esses 50 minutos, assim. Aí tentei também, depois de um tempo, porque aí eu pensei também que eu tinha que marcar minha entrevista perto da dela, né? Porque ainda ia ser presencial. E a gente tinha marcado a entrevista para Brasília, a Ju estava morando em Brasília, e eu estava em Palmas, então tinha toda uma questão também de logística, eu tinha que ver uma passagem, né? Porque eu pensei assim, também não vou pegar um ônibus de 12 horas para fazer uma entrevista que pode mudar minha vida, né? Então, vou ver uma passagem aqui de avião e tal. E aí, enfim, foi toda uma logística para a gente organizar. E aí, acho que chegou nesse momento, eu acho que uma coisa importante de ressaltar é que, assim, a gente já estava muito perto, a gente chegou na entrevista, a gente já estava muito perto de uma oportunidade que realmente é um ponto de inflexão na nossa trajetória. Então, estar, assim, é muito perto. Então, você está ali, basicamente, a 50 minutos de ganhar uma bolsa que pode mudar a sua vida completamente. Então, eu falei assim para a Ju, no momento que a gente estava ali, né, decidindo se contratava ou não e tal, falei assim, eu acho que a gente tem que ir com tudo, tem que fazer como eu falo assim, o all-in, né, tipo, colocar tudo e eu acho que a Lê, eu acho que traz esse all-in, assim, ela traduz esse all-in, né, que a gente decidiu fazer. E eu acho que, assim, foi extremamente importante a sua mentoria, justamente para estruturar, para falar o que era importante na nossa trajetória, da gente ressaltar, o que não era, estruturar as respostas. Eu acho que fazer esse treinamento com a técnica STAR, e é engraçado porque eu e a Jo, a gente tinha essa experiência de processo seletivo, mas a técnica STAR foi algo novo para a gente, assim, a gente não tinha contato com essa técnica. E aí, a partir do momento que você falou, aquilo fez muito sentido, deu um clique, assim. E aí a gente começou a estruturar nossas respostas por meio dessa técnica STAR, fizemos as sessões com você, e eu acho que uma outra coisa importante também é, de novo, a rede, né, de contatos que a gente vai criando. Então, a gente fez os treinos com a Lê, e fez treinos além disso também, com outras amigas, com pessoas que estavam ali no processo também, e pessoas que não estavam, e aí acabou que deu tudo certo e, enfim, acho que é isso. Obrigado, Lê. Quando a gente chega nessa fase da entrevista, que, assim como vocês falaram, é tão decisiva, é muito importante vocês treinarem, assim, o máximo que puderem. Com amigos, com pessoas que estão no processo, falando sozinho, né? Numa mentoria, que quer que seja. Então, é muito legal você ressaltar isso, porque, às vezes, né, alguém que esteja assistindo pensa assim, só vou ser aprovado se eu contratar um profissional, quem quer que seja, né? E eu acho que a entrevista não é só isso, a entrevista
se você puder e quiser, um profissional, mas também não é nenhuma garantia, né? Sempre bom a gente deixar essas coisas claras, mas principalmente é treinar você mesmo na frente do espelho, falando sozinho, com grupos de apoio, né? Então, bem bacana ver como que foi essa preparação aí para vocês. E vamos passar então para Tamara. Como que foi aí, tá? Essa parte da entrevista que foi tão decisiva. Eu acho que assim como todo mundo, eu lembro exatamente o dia. Eu estava no trabalho, a gente estava tendo o INSET, que é uma reunião da escola toda. Estava sendo super chato, o diretor, né? Como, enfim, a maioria acha que ninguém sabe nada, então ele estava falando coisas muito óbvias, e todo mundo com pressa, muito cansado, era quarta-feira. Enfim, a mensagem estava lá, chegou 2 e pouca, só que eu não tinha visto. Estava na reunião, né? E aí eu saí, peguei um Uber, fui para dar aula particular, e aí quando eu entrei no carro, eu liguei a internet, tinha, sei lá, 500 mensagens no grupo do Tive, do WhatsApp, aí eu, gente, aconteceu uma coisa. E o combinado era, toda vez que sair as convocações, a gente troca o nome do grupo, né? Então trocou o nome, tinha 500 mensagens, eu pensei, meu Deus, como assim? E era um percurso muito curtinho, lá, sei lá, 15 minutos de Uber. Eu consegui tentar acompanhar as mensagens, abri o e-mail, vi que eu tinha passado, liguei para o Vitor para avisar, ele estava em Manaus na época, eu consegui entrar no site para agendar a minha entrevista e cheguei para dar aula particular e eu não rendi, óbvio, né? A menina lá, coitada, toda assim, e eu pensando, não, vamos dar uma olhada aqui, e eu não conseguia me concentrar. Mas enfim, aí saí de lá, eu não consegui nem chorar, eu fiquei tão assim, como assim, o que está acontecendo? Quando eu saí, caiu um pouco a ficha, e aí eu falei assim, ok, novamente, inglês não é o suficiente, eu preciso ser concisa, não posso me enrolar, eu tenho que responder de forma objetiva, eu tenho que ir além do que eles querem que eu faça, né? E aí eu voltei para a Letícia e falei, ó, parte 2 agora. E eu lembro que na nossa primeira mentoria, eu fui totalmente despreparada, né? Porque eu não sabia como é que ia ser a entrevista, e você falou, tá, então fala sobre você. E aí eu fui super sucinta, que nem aqui agora, né? Ah, meu nome é Tamara e não sei o que, não sei o que. Aí você, só? Aí eu, quê? Aí caiu a ficha, né? De que eu estava totalmente despreparada. Aí você, não, você tem que falar cerca de 5 minutos, você tem que falar isso. Aí eu, gente, eu tô muito despreparada, eu não sei nem falar de mim, como é que eu vou falar do meu projeto? Como é que eu vou falar do meu futuro? Aí deu uma mini surtada na cabeça, mas aí foi, tipo, depois disso deu tudo certo. E eu acho que a entrevista, por ter sido presencial, e a mesma coisa, né? Toda vez que a gente fazia a mentoria da entrevista, diferente das S's, eu já vinha lá com uma blusinha bonitinha. Tipo, eu me arrumava como se fosse a entrevista. Claro que eu não estava pronta para a entrevista, como eu estava no dia em si, mas eu tentava, né? Eu ficava no lugar certo, com a Letícia, com o horário que eu marquei a entrevista, para ver o sol, enfim, essas coisas, né? E aí, no final da entrevista, eu super confiante, tá? Eu falei, caraca, eu fui super bem. Passou, sei lá, 3 horas, eu fiquei, eu esqueci de falar não sei o quê. Não preciso... Aí comecei a surtar, mandei mensagem para Letícia, esqueci. Enfim, coisas que acontecem, mas graças a Deus não foi o suficiente para que eu não perdesse a bolsa, né? Mas Sim. definitivamente, ter uma pessoa te orientando é fundamental, assim. Porque a gente não sabe, né, o que a gente está falando. Às vezes a gente fala e não chega no ponto certo, não responde a pergunta, ou fala pouco, ou fala muito, enfim. Tem um ponto aqui que você falou que eu acho que é até importante, né, relembrar o que os outros candidatos falaram, é sobre o tempo da entrevista, né, porque tiveram candidatos que tiveram uma entrevista muito rápida, coisa de 20, 30 minutos, e outros candidatos que tiveram entrevista, assim, de 1 hora, né, 50 minutos. Eu acho muito importante a gente ressaltar, mais uma vez, nesse vídeo aqui, né, que a duração da sua entrevista não importa, no sentido de que não é o tempo que vai definir se você vai ser aprovado ou não. Se você ainda não assistiu o vídeo com a Isadora e com a Marie, vai aqui no canal, né, para ver em que elas falam bastante sobre isso, porque tiveram tempos de duração, assim, bem diferente, e não sei, né, se vocês notaram isso também durante a entrevista, né, de vocês. Então, para a gente poder, né, finalizar essa parte, Luciano, como que foi aí a sua preparação e a sua entrevista? Então, eu acho que, como todo mundo falou, todo mundo acho que sabe exatamente o que estava fazendo, lembra muito bem, até porque, como eles falaram, teve tipo 1 milhão de mensagens no grupo do time, assim, eu lembro que eu tava passeando com o meu cachorro, e daí eu olhei, assim, a notificação, a galera falando que já tinha passado e tal, sei que eu tava no meio da rua, assim, também abri, vi que tinha passado para fazer entrevista, comecei a chorar porque tipo eu tinha toda a minha expectativa nisso, assim, eu tava totalmente perdido profissionalmente falando, assim, não tinha muito plano B, eu sei que não é o certo,
tinha um plano B ali, mas, né, eu queria mais o Tivering, assim, né, antes de chegar nesse plano B, talvez. E daí, cara, apostei todas as minhas fichas nisso, fui meio na louca, assim, passei para a segunda fase, eu falei, não, agora eu, né, chorei ali, liguei para minha mãe, falei, mãe, passei, não sei o que, tal, minha avó, não sei o que. Daí eu falei, não, agora eu preciso dar uma focada, né? E daí eu, cara, eu já não tive nem dúvida, assim, que eu já falei, não, vou contratar uma mentoria, vou contratar a Letícia, porque eu já acompanhava você, já tinha lido todos os teus conteúdos dentro do teu canal e tal, e eu acho que muito importante, assim, porque a primeira fase, ela te traz uma questão de reflexão, assim, é um processo de autoconhecimento, assim, até, né? Você pensar, pô, o que você quer do teu curto prazo, do teu médio prazo, do teu longo prazo, até, tipo, eu acho que é uma coisa muito interessante, uma auto-reflexão muito legal de fazer. E o que eu percebi contratando você, assim, na tua mentoria foi que você consegue simplificar os teus pensamentos, assim, de uma forma muito coerente, assim, sabe? Você consegue colocar eles de uma forma linear e coerente para que a pessoa que você vai conversar na entrevista entenda aquilo que você quer e quais são os seus objetivos bem claramente, assim, para mim, acho que foi umas coisas mais importantes. Eu lembrava muito de você falando, a gente fez 3 encontros, assim, né, de você falando também, essa coisa que a Tamara falou, eu sentei para falar com ela, eu falei, nossa, eu tô muito mal preparado, eu preciso me preparar muito. Eu lembro muito de você falando, cara, você tá treinando no espelho, você tá falando com pessoas, daí eu comecei a, tipo, focar nisso, trabalhar e construindo cada encontro, construindo tipo uma propriedade assim para quando chegar na hora da entrevista já tá bem preparado assim, né? A minha entrevista acho que também demorou 50 minutos, mas cara, eu tava muito nervoso na hora da entrevista, assim, a minha entrevista foi online, foi online, não foi presencial, e eu cheguei para a família assim, eles iam estar em casa, eu falei, ó, eu vou fazer a entrevista 1 hora, eu preciso de todo mundo que faça silêncio absoluto. Eu tenho bicho, eu tenho cachorro, eu tenho gato. Eu falei, cara, deixa eles pra lá, me entrando aqui no meu quarto, sentei, assim. Eu tava muito nervoso, tinha um copinho d'água também, igual a Camila falou. E, cara, mas eu nunca me senti tão confortável assim, porque me senti numa conversa, assim, sabe? Realmente foi uma troca. Eles não são nem um pouco agressivos, pelo menos pra mim. Na minha entrevista, eles não foram nem um pouco agressivos, foi mais uma troca de ideias, assim. E tem essa coisa que a Tamara falou também. Eu terminei e me senti bem, assim, foi tipo um peso, assim, do ombro. E daí você passa o tempo, passa adrenalina, assim, né? Você começa, pô, mas e aí? Será que eu falei? Como é que foi? O que eu falei? Será que eu falei aquilo? É meio estranho, assim, mas, cara, você tem que confiar no processo, confiar nos profissionais que você contrata. Eu acho que a Letícia é uma das melhores que tem disponíveis, assim, e que para te dar segurança, assim, né? Para te estruturar para chegar na hora e tá bem. Ô, Luciano, se você me permite aqui compartilhar, eu lembro que quando a gente estava em um dos nossos primeiros treinos, né, a entrevista ia ser online, então, assim, eu mudei muito a forma que eu avaliava vocês. Até teve um treino com o Fê, né, com o Fernando, em que eu acho que foi o primeiro que eu acho que ele estava encostado no sofá, alguma coisa assim, ou na cama, e eu falei, Fê, então, né, vamos treinar real, né, senta ali em algum lugar, mas enfim, e com você, Luciano, eu não sei se você lembra disso, quando eu te fazia uma pergunta e você estava respondendo na cadeira assim, ó, né? E aí você respondia, e obviamente, né, para quem está examinando, isso passa, né? Você está ali bem nervoso, enfim. E eu lembro que isso foi uma coisa que eu pontuei, eu falei assim: olha, se a sua cadeira é aquela giratória, pega, né, tipo uma mesa uma mesa não, desculpa, uma cadeira de jantar, que não tem como você mexer, para você, né, não ficar assim rodando. E, enfim, né, são lembranças que depois fica, e eu acho que fazer a entrevista online, né, assim como tudo, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, mas eu fico muito feliz, né, que tenha dado certo para todos vocês que têm trajetórias assim brilhantes. Eu acho que quem assistiu, né, conseguiu perceber isso. E para a gente poder aí entrar no final do nosso vídeo, eu queria perguntar para quem quiser falar, né, então vocês podem se voluntariar, como que está sendo a experiência do mestrado na pandemia? Alguém tem alguma consideração para fazer? Auxílio da universidade? Como que está sendo isso? Bom, gente, vocês devem estar imaginando que é desafiador. Eu acho que nós estávamos preparados para uma outra, né? Quando a gente pensou lá no Tivering, lá atrás, pensamos no mestrado no Reino Unido, a gente tinha uma outra ideia, né? Quando a gente recebeu essa aprovação para a segunda fase, quando a gente recebeu a aprovação do processo seletivo como um todo,
a gente tinha uma ideia diferente, né, de que a gente ia chegar aqui, de que a gente ia ter muito acesso a networking presencial, eventos do Tivinin, eventos da universidade, e a gente tinha toda essa ideia. E, assim, acho que, como em muitas áreas da nossa vida com relação à pandemia, a gente teve uma quebra de expectativa. É a gente aqui no mestrado, é as pessoas que estão no Brasil também, que tinham planos e que não estão conseguindo concretizar esses planos por conta da pandemia. E eu acho, assim, que aqui na universidade, pelo menos, a gente está tendo um suporte bacana da universidade, então eles tentam buscar de todas as formas, assim, fazer com que a gente se sinta mais acolhido, então, principalmente para a gente que é estudante internacional. Então, para citar, sei lá, uma coisa que eles fizeram, eles nos deram a oportunidade como se fosse o DCE daqui, né, o Diretório Central, né, de Ensino. Eles fizeram uma cestinha de Natal britânica, então eles colocaram para a gente se inscrever quem queria receber a cestinha de Natal, e aí eles mandaram uma cestinha de Natal que era basicamente uma ceia numa caixa, então a gente era basicamente só colocar as coisas no forno e tudo. Então essa é assim, uma alegoria do que eles estão fazendo. Eles estão realmente preocupados com a gente aqui, a universidade em si. E eu acho que isso é bacana. É claro que fazer o mestrado, nesse momento, as nossas aulas estão todas online, então acho que fazer o mestrado online é uma quebra de expectativa, mas, enfim, eu acho que está sendo melhor do que, acho que outras experiências, talvez. Para mim, uma das maiores quebras de expectativas é que o meu mestrado ele tinha um placement que era presencial na África do Sul por um mês. Então, isso era uma das coisas que mais me motivavam, porque era uma oportunidade de trabalhar em uma organização de direitos humanos com Human Rights Defenders, né? Então, era direitos humanos ali na prática. Então, isso foi uma quebra de expectativa nesse sentido. Por outro lado, para compensar, o departamento abriu a oportunidade de fazer placements online. E aí, uma coisa que para mim foi, cara, incrível, assim, até hoje eu fico, né, muito feliz quando eu penso sobre isso, é que eu estou alocada em um placement que eu trabalho em uma rede de direitos humanos que trabalha a interlocução entre o poder público e organizações da sociedade civil aqui de York. E aí eu estou trabalhando na construção do relatório de indicadores de direitos humanos aqui da prefeitura. Apresentei, né, o relatório no 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O relatório foi elogiado pela prefeita da cidade. Como resultado desse relatório, outras organizações que trabalham direitos humanos de maneira transnacional fizeram essa interlocução com a gente aqui, e a gente teve a possibilidade, eu falo a gente porque é um grupo, né, eu e mais 3 outras mestrandas, e a gente teve a possibilidade de ser convidada para contribuir com o relatório especial da ONU sobre direitos humanos e pobreza e desigualdade, para o relatório que ele vai lançar em junho. Então, assim, é uma oportunidade que eu jamais teria se eu não tivesse feito, né, esse placement online. Então, assim, foram várias coisas se encadeando também. Como resultado desse trabalho, vou apresentar em um evento organizado até amanhã, uma apresentação pela Unesco, que é uma agência da ONU, para tratar sobre os direitos humanos e a agenda internacional. Então, acho que, assim, claro, tem uma quebra de expectativas, né? Queria muito ter ido para a África do Sul, feito o placement presencial, mas também tem outras compensações que estão vindo justamente porque o mundo online conectou muito e criou novas possibilidades, né? Eu acho que pensando que a gente é só um pontinho no meio dessa pandemia e desse problema que é global, a gente tem que olhar para o agora e pensar, ser grato pelas oportunidades que essa experiência está nos trazendo também, né? Então, é verdade. É verdade, Ju, assim, eu já te falei isso, né, no privado, mas agora, né, você falando isso daqui no vídeo, é realmente, assim, louvável, admirável, todas essas conquistas que cada um de vocês, né, estão construindo aí durante essa trajetória que o Tivinin nos proporciona. Até queria perguntar para você falar, assim, rapidamente sobre o auxílio de tecnologia que a sua universidade deu, né, que eu vi, né, eu sigo vocês lá no Insta, e eu vi que vocês falaram, e eu achei isso uma iniciativa muito legal. Cara, isso foi outra coisa muito bacana. A gente recebeu um e-mail e eles perguntaram para todo mundo que tivesse alguma necessidade tecnológica. Eles falaram, olha, talvez vocês precisam de algum apoio, né, eles chamam de Emergency Support Fund, que é um fundo para você
se adequar a esse tempo pandêmico. E aí eles deram um apoio para a gente, quem quisesse preencher esse formulário, eu preenchi e aí fui contemplada e eles me deram um apoio e eu consegui trocar de computador. Meu computador estava com um probleminha na tela ali, então como tá, né, a gente está muito online, muito no Zoom, às vezes ele fazia um barulhinho que não era legal, às vezes eu não conseguia, né, nem ligar a câmera porque ele estava com mau contato. E aí foi super legal que a universidade abriu essa possibilidade para quem tivesse alguma necessidade, eu comprei. Hoje eu tenho aí um computador muito melhor. Ai, que bom. E tá conseguindo fluir muito melhor nos trabalhos também, né? Com certeza. Outra vida agora, Ai. gente. Pelo amor de Deus, computador dando trabalho, né? Que bom. No mundo online. Que bom. Mas alguém quer compartilhar a experiência do mestrado na pandemia? Eu queria falar uma coisa também. Eu queria assim, tipo, óbvio que, né, igual eles falaram, tem uma quebra de expectativa muito grande. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não tive aula presencial, eu não tive nenhuma aula presencial. Eu fui no meu campus uma vez de noite porque eu quis conhecer lá nas SOAS. E eu acho assim que a gente não pode romantizar também. Fazer mestrado é difícil, é uma coisa, principalmente se você está focado no mestrado, é um ano da sua vida que você vai enfrentar dificuldades, tem que saber disso. Mas a pandemia também é uma coisa, e muito mais ainda, né? Com a pandemia, né? Com a pandemia é muito mais desafiador com o lockdown, ficar em casa e tal. Eu fico, cara, praticamente semana toda em casa, agora com as S's e tudo, tá muito difícil. Mas eu acho que, como o Fernando e a Ju falaram, a gente tem que, tipo, às vezes olhar de uma maneira mais macro, assim, o mundo, né? Não é só a nossa expectativa que foi quebrada, não foi só os nossos sonhos que talvez tiveram, né, um pouco de coisa, foi o mundo inteiro e eu acho que faz parte da gente, aí que a gente tem que treinar também a resiliência, o autoconhecimento, essas coisas assim, para sair disso desse ano mais forte, aprender mais coisa, para daí aplicar mais e crescer mais e nos tornarmos mais líderes do que a gente ainda vai ser, assim, sabe? Então só tipo querendo desmistificar essa coisa, porque morar fora, fazer mestrado com a bolsa, pô, é muito legal, é muito maneiro, mas, cara, é muito difícil. Saudades, é muita coisa, assim, muito pensamento, muita coisa. Eu, praticamente, tenho dormido muito mal, assim, pessoalmente, tenho dormido muito mal com tanta coisa acontecendo, lockdown e tal. É difícil, realmente, é um ano que você tem que estar psicologicamente, acho que, preparado também, assim, além de estar academicamente preparado e tudo, assim, é bem difícil. Eu acho que não. Hoje em dia eu tô pensando, da minha perspectiva, que não importa o quanto que eu tivesse treinado ou me preparado para o mestrado, ele sempre vai ser uma surpresa, porque é um mestrado em uma outra língua, uma outra dinâmica de ensino também, uma outra dinâmica de notas, porque tirar 7 no Reino Unido é quase semideus, 8 somente a Beyoncé. Deus tira 9, entendeu? Nem 10 ele tira 9, porque descansou no 7º dia, cagou, tirou 9. Então, assim, você ter esse mindset da nota, ter esse mindset de estrutura, de escrita, e a gente, sendo brasileiro, a gente vai rodando e, querendo ou não, você tem que ser mais direto, você tem que explicar, você não pode ter essa questão. Isso impacta muito e a gente nunca vai estar preparado para isso do jeito que deveria estar, porque é uma outra dinâmica de estudo. E não importa se você fez intercâmbio fora, eu acho que só se você estudou fora, fez ou graduação ou mestrado, eu acho que você pode ter um preparo até maior, assim, até melhor, então vai ser um pouco mais tranquilo. Eu acho que eu tive algumas aulas presenciais, foi bem interessante e estranho, porque era todo mundo de máscara e era um auditório enorme com 10 pessoas em pontos diferentes do auditório, sabe? Mas eu tive essa experiência, assim, e eu tive a experiência de ir muito num dos campos. A universidade ela está espalhada pela cidade inteira, querendo ou não, então eu acabava indo no campo que é do lado de onde eu moro, que é aqui no canto do lado, ou ir na biblioteca, ou ir no outro, então quando estava tudo aberto, eu meio que ia pingando em cada lugar que dava, assim. Aí eu ia estudando
algumas aulas, porque eu não tinha todas as aulas presenciais, eu tinha uma aula, na verdade, e aí eu ia pingando nas outras aulas, e eu ia fazendo aula de vários lugares, e eu acabava me locomovendo bastante, era interessante isso. Mas, como todo mundo disse, as expectativas do mundo eram outras, a gente nunca pensou que a gente ia viver esse momento histórico, que não está sendo legal, tem que pontuar isso. E todas essas expectativas, elas tiveram que ser refeitas, né? A gente teve que se adaptar, e é isso, sabe? Mostrar o quão adaptável você é como animal, sabe? E então eu acho que está sendo bem interessante, assim, mas eu não posso anular que tem um desafio muito maior do que a gente imagina, tem uma cobrança muito maior do que a gente imagina. Principalmente o sistema de nota, ele faz, você tem que ficar reafirmando, lembrando, tá, 7 é muito bom, 6 é bom, 6 é bom. Então você tá bem. Você tem que ficar reafirmando isso, porque se você for pelo número mesmo, você fala, não, meu Deus. Aí você, não, você tá bem, você tirou 6, você tirou 5,5, ó, parabéns, tá bem. Então, e lembrar também que todo mundo tem os seus desafios, né? Eu vi gente do Canadá, eu vi americana, eu vi indiana, eu vi chinesa, eu vi todas elas sofrendo da mesma forma que eu sofria, assim. E então, que não era uma coisa muito única, assim, que eu falava, nossa, o meu sofrimento não é único, tipo, tá todo mundo sofrendo, a gente tá sofrendo um bolhão, assim. Então, porque é difícil a gente fazer esse mindset, é difícil a gente estruturar, é um mestrado em um ano, e um mestrado em um ano, as aulas, elas pedem muito de você, e é uma coisa que a gente acaba esquecendo, que as aulas, normalmente a gente precisa, o quê? De 10 horas para cada matéria de estudo, sabe? Se você fizer 4 matérias, você está trabalhando tempo integral, você está trabalhando 40 horas por dia, praticamente. Estudando, você está estudando 40 horas por dia. E provavelmente você vai ter que estudar mais, porque vai ter alguma coisa diferente que você não sabe, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você tem que pegar. Tipo, você vai demorar mais para fazer o assessment. Então, provavelmente você vai estudar 50 horas por dia. Você vai fazer um trabalho tempo integral. Então, mas eu acredito que vai desenvolver muito a gente em vários aspectos, sabe? Mesmo estando numa pandemia, quando a pandemia acabar, eu acho que a gente vai estar com preparo, a gente vai estar com um currículo muito diferente, uma experiência bem diferente, e a gente vai ter resiliência em vários aspectos, sabe? Então, sem sombra de dúvidas. Verdade. Deixa eu só complementar um pouquinho uma coisinha que a Camila disse, essa questão da nota, né? Eu tô pegando uma matéria aqui, a professora deixou alguns essays modelos, e aí esses essays modelo, eles basicamente, eu falei assim, não, essay modelo, né? Deve ter tirado 95 de 100. A nota do essay modelo era 72. Então, assim, a pessoa fez tudo certo no essay, a ponto de ele ser considerado um modelo para a disciplina, e a nota dele era 72. Então, assim... Esse sistema de nota, né, é realmente muito, muito diferente. Eu já até fiz um post sobre isso no Instagram. Quem tiver depois interesse, né, eu vou deixar aqui o link. Mas, realmente, e é o que eu sempre falo, né? Nota não define a nossa inteligência, a nossa capacidade. É realmente só um modelo de avaliação. E assim como no Brasil é muito comum para um britânico, por exemplo, você tirar 7, 8, 9, 10, aqui é muito difícil, né? Como a Camila falou. Quase nem Deus tira 10, né? Isso daí já desiste. E só o top do top do top do top vai tirar 8,5 ou 9. Então, realmente a gente deixar, né, os números um pouco de lado e focar mais no aprendizado, que é o que a gente depois, né, vai levar, e a experiência em si. E para a gente poder finalizar, eu queria fazer uma pergunta, né, para cada um bem rapidinho, que a galera deixou lá no Instagram. Talvez muitas dessas perguntas já tenham sido respondidas aqui, então vai ser só mesmo, né, um bate e volta rapidinho. Então eu queria começar pela Tamara, que são 2 perguntas que vão aparecer aqui na tela para vocês, que perguntam o seguinte:
Quanto tempo você levou para escrever os essays e como deixá-los mais competitivos? Eu acho que eu levei no mínimo 2 meses, mas eu acho que eu levei mais, porque fica 2 meses abertos a application do site, mas eu comecei a escrever antes disso, porque eu já sabia que eu queria aplicar. Então, eu levei todo o tempo, mais um pouco, e eu acho que o que deixa ele mais competitivo é a forma como você escolhe narrar a sua trajetória. Não é necessariamente a sua trajetória. Até porque também uma coisa que eu passei a pensar mais, porque é um processo de autoconhecimento, acho que alguém mencionou isso aqui, não é o cargo que você assume que determina que você foi um líder. É o que você faz no espaço que você ocupa. Então, eu tinha muito essa visão de que só consegue bolsa quem é, enfim, juiz de não sei da onde, ou, sabe, um cargo de liderança. Independente do cargo que você ocupa, você pode assumir essa postura. Então, você pode assumir essa postura sendo um estagiário, você pode assumir essa postura sendo um auxiliar, um assistente, não necessariamente tendo o cargo em si. Então, enxergando isso, reconhecendo os seus pontos fortes e narrando de forma persuasiva, eu acho que é um caminho bem sucedido. Legal, muito obrigada. A próxima pergunta é para o Fernando, que é a seguinte: você considera vital uma experiência internacional prévia? Bom, é difícil falar isso porque eu tive experiência internacional prévia. Então, para mim, fez diferença na minha trajetória a minha experiência internacional. Mas eu conheço pessoas que não tinham experiência internacional e passaram no Chevening. Então, eu não acho que... Não só no Chevening, mas com outras bolsas também. Então, eu acho que é muito mais... A questão que a Tamara trouxe é muito importante, de como você conta a sua narrativa. Então, não necessariamente você tem que ter passado na seara internacional para conseguir uma bolsa de estudos, mas contar a sua narrativa de forma eu acho que, primeiro de tudo, é entender o que aquela bolsa quer, quais são os objetivos daquela bolsa. Então, os objetivos da bolsa é focado em pessoas com potencial de liderança, com potencial de networking, com um plano de estudos bem traçado, o que você quer aprender no mestrado no Reino Unido, e a partir do momento que você aprender com esse mestrado, você sair do mestrado, você vai para um plano de carreira, vai passar a implementar um plano de carreira que é conciso, que é real, assim, que é concreto, né? Que não basta também você falar assim, olha, eu quero ser presidente do Brasil. Tá, mas como que você quer ser presidente do Brasil no longo prazo? Como que você vai construir esse caminho até ser o presidente do Brasil? Então, que redes que vão te apoiar? Como que você vai construir? Então, eu acho que é muito mais uma questão de estruturação de narrativa, porque, gente, todo mundo tem as suas fortalezas, seus pontos fracos, mas nesse momento é hora de ressaltar suas fortalezas. Então, ressaltar quais experiências que te trouxeram até aqui, que fazem você olhar para o futuro e falar, bom, eu consigo chegar nesse meu longo prazo, que é ser presidente do Brasil. Então, acho que é muito mais uma questão de narrativa do que de experiência internacional ou não. Legal. E agora a pergunta que eu tenho para a Ju é a seguinte: você conciliou a sua preparação com alguma outra prova ou trabalho? Nossa, sim. Inclusive 2 trabalhos e um primeiro mestrado. Então, na época que eu comecei a me preparar, eu me lembro que eu usava muito as madrugadas para me preparar, porque eu fazia mestrado, eu estava trabalhando, né, 8 horas por dia nesse trabalho da União Europeia e eu fazia consultoria para a FAPDF. Então, assim, era realmente muito corrido e nos finais de semana eu dedicava aos projetos sociais. Então, o tempo que eu tive para me preparar foi realmente o tempo que dava ali nos finais de semana. Final de semana era muita preparação. Às vezes eu terminava a minha rotina de trabalho 6 horas da tarde, eu ia para a UNB, eu ficava lá até 2, 3 da manhã na biblioteca, que era 24 horas. Então, realmente foi um período intenso. Acho que por isso, inclusive, eu não consegui me preparar tanto para fazer a prova do IELTS, né? Entre marcar e fazer a prova, eu tive 13 dias, então foi muito corrido, mas ao mesmo tempo foi, assim, realmente um período intenso de conciliar essas coisas e tentar dar o meu melhor em tudo, que claramente, né, não acontece porque a gente não é bom em tudo, então foi uma tentativa, mas sim, é possível conciliar, claro, né, dependendo de, como o Luciano disse, tem muitas condições de privilégio que me possibilitaram ter essa conciliação também, mas eu acho que
o sonho do Tivni era algo muito presente e eu fui fazendo o máximo ali para atingir. Agora, então, a pergunta que eu vou fazer é para Camila, que são: qual foi a sua média de notas na faculdade e quais atividades extracurriculares você fez? Média de nota na faculdade não foi uma média alta. Eu sempre trabalhei e estudei muito. Eu era a pessoa que dormia de pé no ônibus. Então, eu sempre estava muito cansada e a faculdade foi muito um peso para mim. Então, a minha média de nota foi 7 ponto alguma coisa, quase 8. Mas eu não tirava as melhores notas, assim, sabe? Sobre atividades extracurriculares, desde muito nova, eu fazia alguns projetos perto aonde eu morava, no bairro que eu morava, e até em comunidades próximas também. Eu sempre gostei muito de rap, então eu participava de alguns projetos que envolviam hip hop como forma de a gente educar, como forma de a gente desenvolver e etc. E eu nunca dei nada para isso, assim. Eu sempre participei, eu tinha uma posse de mulheres quando eu era nova, e a gente participou da organização da Semana do Hip Hop em São Paulo, e eu nunca achei que isso foi alguma coisa. A gente já fez evento na Galeria Olido só para mulheres pretas com foco em artes e etc. E eu também nunca dei bola para isso, eu sempre achei que isso não ia fazer nenhuma diferença na minha vida, e isso faz. E eu acho que às vezes são coisas que você faz, que são coisas que você faz que você gosta, sabe? Coisas pequenas, e é tudo muito a narrativa também, porque por mais que eu estava fazendo alguma coisa que envolvia música, que estava falando sobre hip hop, eu também estava fazendo alguma coisa que tem impacto em sociedade, que impacta pessoas, sabe? Que desenvolvem jovens, e, além de estar me desenvolvendo, sabe? Então, eu sempre fiz essas coisinhas que eu achava que não fariam diferença na minha vida e que não tinham peso nenhum. E eu comecei a perceber depois de muitos anos, na verdade, eu acho que foi no meu processo do Stevening que eu comecei a perceber que essas coisas faziam diferença, sabe? Que eu poderia utilizar isso ao meu favor, que eu poderia utilizar o evento que eu fiz de hip hop, ou que eu poderia utilizar uma exposição que eu fiz pensando, quando eu tinha uns 20 anos, eu fiz uma exposição com cientistas, com criadores negros, então eu não tinha referência nenhuma, e eu falei, cara, eu quero fazer uma exposição só com gente preta, só com cientista preto, só trazendo gente preta que foi disruptiva demais historicamente. E, tipo, eu fiz uma exposição com foto que eu tirei xerox, sabe? Tipo, e isso foi uma coisa super legal, assim, sabe? Eu posso utilizar isso de uma forma legal. Eu era au pair, quando eu fiz meu intercâmbio, eu sempre falei muito sobre questão racial, porque eu cresci numa casa que a gente fala sobre questão racial. Eu também sou a primeira geração da minha família que tem acesso, e quando eu falo família, é todo mundo, que tem acesso à universidade. Mas minha mãe, mesmo tendo só o ensino fundamental, ela sempre foi uma mulher que ela trazia a questão racial, ela me provocava, falava sobre colorismo, falava sobre várias questões. Uma vez eu fui chamada para falar sobre questão racial na Universidade de Chicago, por uma sala de alunos da Universidade de Chicago. E eu também não dei nada, porque para mim era um bate-papo sobre o bate-papo que normalmente eu tenho sobre questão racial. E isso faz toda a diferença. Foi a Universidade de Chicago, foi falar com outras pessoas. Então, assim, eu acho que as coisinhas pequenininhas que você faz, todo mundo tem alguma coisa que fez. Todo mundo fez alguma coisa, sabe? Tipo, Exato. Alguma coisa você fez, você só não tá conseguindo conectar com essa coisa. Você fez alguma coisa. Exato. E isso é uma coisa que eu falo muito também, né, com a galera, né, que chega até a mim, direta ou indiretamente. Todo mundo, absolutamente todo mundo, tem um ponto na trajetória que é, assim, de grande valia. Você pode até pensar num primeiro momento que tal coisa não é interessante, mas, né, eu te garanto que é.
Porque não existe, assim, a gente chegar nessa idade, né, né, durante a faculdade, pós-faculdade, você não ter feito absolutamente nada. Você fez alguma coisa que agrega, sabe? Tem que realmente olhar para dentro e saber que coisa que é essa. Mas queria te agradecer, Camila. E para a gente finalizar, né, uma pergunta aqui para o Luciano, que é como lidar com a espera do processo e não desenvolver um pensamento sabotador? Eu acho assim que lidar com a espera do processo, eu acho que, como ao contrário do que eu fiz, é não, tipo, colocar isso como todas as tuas expectativas, assim, sempre ter um plano B, assim, sabe? Porque, como você falou, tem trabalho, tem faculdade, tem outras coisas, assim, que você tem que se esforçar para viver também, né? Além, você não pode colocar todas as expectativas numa coisa só, assim. Eu acho que você tem que estar bem preparado também para você não se sentir, não ficar nervoso. Você, com aquela sensação de dever cumprido, você se sente muito melhor, assim. Foi assim que eu me senti depois da segunda fase da entrevista. Depois que eu saí da entrevista, assim, eu falei, nossa, cara, é um processo longo, é demorado, é nervoso, é angustiante. Mas quando você sabe que você deu o teu melhor, eu falei, cara, eu dei meu melhor, então seja o que Deus quiser. Se eu passar, vai ser legal. Se eu não passar também, né? Bola pra frente, foi uma experiência legal, desculpa, foi uma experiência legal e tal, né? Não tem muito o que fazer, você tem que fazer o aprendizado. E questão de pensamento autossabotador, né? Cara, eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho que também passa pela coisa do autoconhecimento, assim, você saber tuas fortalezas, como o Fernando falou, assim, você sabe, você tá ali, sempre tá se reafirmando, levantando a cabeça, falando, não, cara, eu tô preparado, então, pô, tipo, é difícil porque a gente não é acostumado realmente a falar da gente, a mostrar nossos pontos fortes, né? Quando você vai falar de você, você fica um pouco meio assim, né? Pô, mas eu não quero ficar falando, porque senão eu vou parecer meio metido, meio arrogante, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que sempre estar passando por esse processo de autoafirmação, das nossas experiências, nossa trajetória, nossa narrativa, assim. Legal. E, bom, com essa finalização, né, das perguntas, eu encerro esse vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela presença de vocês aqui, que estão aí, né, numa rotina mega apertada de estudo, de trabalho, de descanso e da vida também, né? Então, quem tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, porque a galera mesmo, né, pode responder. A Ju, o Fernando, o Luciano, a Tamara, a Camila. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Chegou ao fim essa série com os meus clientes aprovados no Tivni no ano de 2020 e 2021. Eu espero que tenha agregado muito valor para você que está aí do outro lado assistindo. Se sim, já deixa o seu gostei nesse vídeo como forma de impulsionar o canal e levar esse conteúdo para mais pessoas. Me conta também nos comentários qual foi o conselho que foi mais importante para você. Se você tem interesse em se preparar comigo, é só conferir o meu website www.leticiabittencourt.com para saber como funciona o meu trabalho ou me mandar um e-mail para contato.lbaa@gmail.com manifestando o seu interesse, porque por lá eu te explico tudo. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e até lá a gente interage diariamente no Instagram @direito no exterior.